Som, tá chegando. Fala pessoal, muito boa noite. Estamos começando aqui o nosso primeiro podcast, o PNL Cast. Queria agradecer a vocês aí pela presença, por estar assistindo a gente aí. Já aproveitando e dá aquele like lá. Sempre queria falar isso, Yuri. Sempre quis fazer isso. Sempre quis dizer isso. Então dá esse like aí, se inscreve no canal, ajuda o nosso canal, por favor. Aciona o sininho de notificação. Aciona o sininho de notificação aí, ajuda a gente aí. O joinha, pastor, o joinha também, por favor. Tá bom? Então já vamos iniciar aí, apresentando aqui o nosso convidado. Deixa eu fazer um... Vou fazer uma pergunta pro pastor. Ao vivo é assim mesmo, tá, pessoal? Manda aí. Antes de... Eu ensaiei para falar isso aqui. Presta atenção, você que tá assistindo aí da sua casa. Eu ensaiei para falar. É curto, mas eu ensaiei para falar isso pro pastor. Vai dar certo? Pastor, senhor que mancha da Bíblia. O que é que todos nós temos, mas se Deus nos der, nós estamos perdidos? Caramba. Fala aí pro Ronan te apresentar e a gente já começar com tudo. Não, só para quebrar o gelo, só. Essa pergunta eles não combinaram comigo, né? Então não sei. Nós todos temos, mas se Deus nos der, nós estamos perdidos. É as costas. Nós temos e se Deus nos der as costas, nós estamos perdidos. Pode apresentar. Olha aí, gente, o que é isso? É só quebrar o gelo, só pra... Eu sei que ninguém tá rindo em casa, mas acontece. Foi bem sem graça mesmo. Mas pra quebrar o gelo foi bom. Tá bom. Entrevista aí de, né, assim, evangélica, uma coisa assim, né? Aí o cara vem com uma piadinha aí no meio da nossa entrevista. Não, e muito sem graça ainda, né? Muito sem graça ainda. Não, eu não vou pregar pro senhor sobre essa piada, mas dá pra fazer uma mensagem através disso. Boa, já vou colocar no esboço. Então vamos lá. Bora. Vamos agradecer aí o nosso pastor, nosso convidado, o pastor Claudinei. Como é o nosso primeiro podcast, nada mais honroso do que eu ter o nosso pastor aqui, que sempre está nos apoiando. Agradecer o nosso amigo Yuri, o famoso migueleiro. Pensa num cara que só dá migué, o pastor pode falar muito bem disso. Vamos deixar o Yuri se apresentar aqui. Não é assim, não. Não? Não. Você podia ter apresentado só como baterista, tava... Mas então, baterista será que é crente? Fica a pergunta para você aí. Baterista é crente? Reflita. É isso, muito obrigado aí pelo convite do Ronan. Uma honra estar aqui nesse momento. Nosso primeiro episódio do PNL Cast. A gente está bem nervoso, mas vai dar bom. Vai dar bom. Vai ser bom. Espero que seja um projeto que venha para somar e para acrescentar no Grupo PNL, né? Amém. E a gente quer agradecer também aí a nossa equipe técnica aqui, né? Temos ali o Aguinaldo, temos o Samuel, que é o produtor, escritor, diretor e mais algumas coisas tordas aí. Tem o João também lá, o João tá lá na mídia lá, depois vocês vão ver eles aí. Agradecer a nossa plateia aqui, ó, o Renan tá aqui, a Julie tá aqui, o nosso líder Eduardo tá aqui. Vem cá, Eduardo, dá um alô aqui, Eduardo, vem cá. Tem que ficar aqui agachadinho, nosso aqui, senão líderzão Eduardo. Paz do Senhor, galera. Como é que vocês estão? Estamos muito felizes de estar aqui com o nosso pastor, que nós amamos muito, hein? E ano 2023 vai pipocar, vai ser extraordinário. Nosso pastorzão aqui está dando todo apoio para os jovens, Ronan, Yuri, todo o pessoal aqui. Então, Deus abençoe vocês aí. Um bom bate-papo aí, Ronan. Tamo junto. É nóis. Nossa, ele falou igual. Você viu? Pregador, na né? TV mesmo, né? Então, para começar, vamos fazer uma oração? Não, mentira. Orar, você vai orar em casa. Agora é hora de assistir o podcast. E o nosso pastor agora vai se apresentar e já vai dar continuidade aqui no nosso podcast. Vamos fazer algumas perguntas para ele e vamos ver como é que vai ser. Tem a vinheta, né? Claro, com certeza. Pastor, se apresenta aí. Fala aí o seu nome, pastor. Fala aí quanto tempo o senhor está na igreja. E aí, galera, graça e paz a todos vocês aí que estão nos vendo aí, né, neste trabalho tão lindo, tão importante, e eu confesso que eu me sinto honrado, né? Duas feras aqui do meu lado, aqui, ó, né, Yuri, que veio lá de Assis, está hoje aqui abençoando a igreja, um belíssimo baterista, menino de Deus mesmo, né? Vou puxar a sardinha dele aqui, irmãos. Embora eu chamo ele de Bob Esponja, né? Mas é o Yuri, baterista, menino de Deus mesmo. Ronan, né? Que também está aqui, nós já conhecemos há muito tempo já. Então, para mim é um privilégio muito grande, é uma honra, é um prazer poder ser o primeiro entrevistado aí desse podcast. Olha que coisa chique, hein? Chique, pastor, chique. Quem diria, hein, pastor? Quem diria? Quem diria que nós iríamos chegar aonde nós estamos chegando hoje,
Veja bem que há 30 anos atrás, né, quando o grupo Peniel cantava aqui com umas saias bem grandonas, rodadas, calça de sino, a molecada toda, né? Agora hoje nós estamos aqui, ó, tecnologia avançada, estamos falando com vocês aí em casa, quem sabe está sentado no sofá aí, comendo uma pipoca. Verdade. Né? Então, aí, como já disse o Ronan, se inscreva aí, né? Dá um link aí, um joinha. Like, Isso dá aí, aquele né? like lá. Like, né, Chique que fala. no último aí, tá bom? Para que nós possamos bater um papo. Isso. Então, para mim é um privilégio enorme, irmãos. Uma imensa alegria mesmo fazer parte aí da história do Peniel e da história desta igreja. O Ronan pediu para mim se apresentar. Toda a igreja me conhece. Mas pode ser que alguém aí, né, que vai estar vendo depois o vídeo. Com certeza, aí, pastor, com certeza. não me conheça. Mas então eu sou o pastor Claudinei, né, humilde servo desta igreja de vocês. Bonito, lindo e cheiroso. Isso a mamãe sempre falou mesmo. Cheiroso é porque vocês não estão aqui do lado. É que vocês não estão aqui. Irmãos, eu não vou fazer propaganda, mas a minha esposa vende aí um perfume aí, show de bola, tá? Fica aí, Show de bola. ela vai patrocinar o próximo podcast. Isso, da Natura, tá? Então, se vocês precisarem aí, fala com ela, tá bom? Mas eu sou o pastor Claudinei, né? Estou aqui nesta igreja já há alguns anos, né? Algumas décadas, vamos dizer assim, né? E para mim é uma alegria imensa hoje poder pastorear a igreja do Jardim São Vicente e poder estar falando com vocês, tá? Então, se vocês quiserem me conhecer pessoalmente, que ainda não visitou a igreja, Rua Turquia 205, venha para cá e eu terei o imenso prazer em dar um abraço pessoalmente de você e dizer que você será muito bem-vindo aqui na nossa congregação. Amém. Depois de uma apresentação dessa, solta a vinheta aí, Samuel. Bom, agora então que você já viu nossa vinheta aí, eu acho que está sem som, mas o nosso produtor Samuel vai colocar o somzinho para a gente na próxima. Vamos começar aí já com o Yuri, que o Yuri quer falar pelo jeito. Gente, ó, muito importante o apoio de vocês aqui. Já tem uma galera, eu tô vendo aqui pelo meu celular, tem uma galera lá, ó. Ele quer mostrar o iPhone 13 que ele comprou. Alô? Até derrubei, ó, vamos lá. Não, tem um povo já presença com a gente nos comentários, hein? Só porque o pastor pediu para comentar, a galera já chegou, ó. Vamos lá, Ana Carla tá online com a gente aqui, a Nath, Ana Maia. Eita Deus, aí sim, tem selinho, compra a o selinho. Patrícia, digníssima do nosso Linda, apresentador. Cleide Farão, tem uma galera chegando junto com a gente. Tem um perfil aqui que eu não sei, Casal Raiz. Não sei identificar, mas tá aqui. O que importa é você estar sabe junto. que é raiz, né? Raiz é a raiz já porque tem o perfil junto, né? É, deve ser. Já dá pra ver. É isso aí, galera. Muito bom. Vamos dar início ao nosso assunto principal de hoje. O Ronan vai estar puxando aí pra gente iniciar um papo bem dinâmico. Principalmente esse primeiro episódio pro pessoal do Peniel, tá? É um tipo de assunto que vai agregar e a gente espera que todos os demais episódios do Peniel Cast seja para acrescentar, principalmente para a galera do Peniel. Então, você que é do Peniel, você que está aí nos comentários aí, ó, que está assistindo o vídeo e está vendo que está faltando algum jovem, algum irmão, alguém aí, manda o link lá, fala, galera, o Peniel Cast começou, manda lá pro irmão, manda pro amigo aí, que é o primeiro episódio, principalmente para a galera da AD São Vicente do Peniel, beleza? Então vamos lá, galera. Para a gente conhecer melhor, você que está vendo o nosso podcast aí, quer participar do nosso grupo, tem curiosidade como começou, nada melhor do que o pastor para estar falando como tudo começou, como esse grupo se desenvolveu, porque eu acho que depois do Devani, que tem quase 100 anos, o pastor é o segundo mais velho da nossa igreja. Então ele vai falar com propriedade. Espero não perder meu cargo depois dessa. Deixa eu cortar aqui o Ronan. E lembrar o que ele fazia aqui na igreja mesmo, eu não lembro fazia? mais. Era ali, Eu tocava, pastor. Tocava, né? Mas ele disse velho, irmãos, não em idade, tá bom? Isso, experiência. De experiência e de tempo. Então, bem colocado. Relacionado ao Peniel, o Devanir, desde quando surgiu a palavra Peniel lá, o significado da palavra. Ele caso colocou raro, né? Ele colocou a pedra fundamental, né? Isso, ele que serviu a ceia lá na arca de Noé, então é caso raro. Então, deixa o Devanir na dele. Fala aí, pastor, conta pra gente como começou. O senhor lembra como começou? Quem que era o pastor que estava à frente do trabalho aqui do São Vicente? Bem, galera, olha, eu não posso falar com exatidão,
né? Porque disseram aqui que eu já tenho 30 anos de casa, né? Mas na verdade eu tenho quase isso, mas não é 30 ainda. Mas a igreja do Jardim São Vicente é uma igreja nova, tá, Yuri? É uma igreja de apenas 33 anos de idade. Então é uma igreja nova. O grupo Peniel também é um grupo bem jovens, né? 33 anos de idade é jovem. Eu tenho 34, né? Então, Considerando que a Assembleia de Deus tem quantos anos? 110, 110. 115 anos já. Então é jovem. A bem Assembleia de jovem. Deus. Jovem. Então é um grupo bem jovem mesmo, com 33 anos. E o primeiro pastor foi o pastor Eliseu aqui desta igreja, né? O pastor Eliseu, que eu não tive o privilégio de conhecê-lo, pastoreou a igreja do São Vicente por um tempo, mas eu não o conheci, né? Então aí já se formou o grupo Peniel nesta época. Então, além do grupo Peniel, o grupo das irmãs, né? Não tinha adolescente, mas o jovem e as irmãs foi o grupo que foi formado. Para vocês terem uma ideia, nós temos hoje aqui na igreja, em relação às irmãs, irmãs que estiveram aqui na pedra fundamental da igreja. A irmã Rosalina é uma das irmãs que esteve aqui na pedra fundamental da igreja, né? E participou do grupo Peniel na época, né? Da formação e tal. Não cantava, mas participou da formação. Não temos hoje aqui na igreja nenhum componente do Peniel daquela época, né? Eu até procurei saber se tinha alguém ainda daquela época para que eu pudesse ter mais informações. Mas certo é que o grupo Peniel existe há 33 anos, pastor Eliseu, né, que deu-se início aí ao grupo Peniel, e quando eu vim para a igreja, o grupo Peniel já estava formado, né, já estava em andamento, com vários jovens, né, já aí o trabalho bem já amadurecido, firmado na questão de grupo, né, já de trabalho, ele já estava bem atuante. Então, o início do Peniel mesmo, eu não posso informar com exatidão como foi o trabalho, mas sim que o pastor Eliseu iniciou esse trabalho e iniciou com alguns jovens, muito poucos jovens, principalmente a família Viana, que moravam aqui perto da igreja, tá? Moravam perto da igreja, hoje eles estão lá em Santa Catarina, e eles tiveram assim, uma participação muito boa na questão de trabalho de jovens aqui na igreja. Família Viana, que hoje nós temos um membro aqui, que é o nosso irmão Carlos Viana, né, que ainda é membro da igreja, mas a família foi-se embora para Santa Catarina. Tá? Então, eles iniciaram aí um trabalho muito bonito aí, com o trabalho Peniel, na época do pastor Eliseu, isso há 33 anos atrás. Bacana, né? Bacana. 33 anos é muito tempo, né? Eu tenho 33, então, estava na barriga da minha mãe. Ô, Yuri, faz a próxima pergunta aí que eu vou fazer uma moral com o pastor aqui, vou abrir água para ele. Vamos lá. Bom, o pastor já deu uma introdução aí sobre o nosso assunto, de como se iniciou. E a próxima pergunta aqui, meu pastor. Nós sabemos que tudo é composto por fases, né? Como o senhor já disse, teve uma família Viana, né? Um abraço à família Viana, Deus abençoe. Tudo é composto por fases, né? Então existe essa rotatividade de pessoas que fizeram parte lá no início do grupo Peniel e ainda existe uma representação dessa família no grupo Peniel agora, depois de tantos anos. E falando sobre fases, o senhor teria como mencionar qual foi a melhor fase da juventude nesse período todo, dentre todos esses anos, todas as pessoas que passaram, todos os jovens que tocaram, que cantaram no Peniel, os jovens que participaram sem cantar, né, como o senhor disse, no bastidores ali, na liderança, no apoio. Qual foi a melhor fase aí do grupo de jovens Peniel? Se é que dá para responder, né, a melhor fase. Eu acredito que agora que nós estamos aqui, a melhor fase é agora. Oxa. Eu não queria falar. Espero que seja essa a resposta. Vocês, galera que está aí nos vendo aí, ó, olha para vocês ver a pergunta que eles fizeram para mim. Tá o líder ali, que é o Eduardo Ronan, né? Tá cercado aqui, se ele responder errado, já corta, o acabou. Renan também ali, que é um dos líderes, o Yuri, Patrícia, que está nos vendo, que rege o Peniel já aí, acho que 13, 14 anos, né? Que ela é regente do Peniel e está nos vendo. Aí ele me pergunta qual a melhor fase do Peniel.
Jesus amado. A fase Não. que o senhor conseguiu ver os jovens mais próximos, mais presentes. E olha, e mais ainda, né? Eu tinha dito para eles assim, olha, se vocês for fazer algumas perguntas, né? Passa para mim ver antes, né? Não, eu não tenho esse papel que eles têm aqui, ó. Olha a sacanagem. Eu não tenho esse papel, é isso aí. tá? Né? Não é, pastor. O Ronan, como é mais, né? Chique, ele tá ali, ó, com o tablet dele aberto, o iPad, o iPhone, iPad, tudo quanto é ai. E eu nada, né? É que o senhor tem o dom de improvisar. Então o senhor vai tirar de letra, com certeza. Mas olha, agora falando sério, seria hipocrisia da minha parte dizer que a melhor fase do Peniel é hoje, com toda certeza. Com toda certeza, se eu não dissesse isso, seria hipocrisia da minha parte. O Peniel hoje vive uma fase diferenciada, né? Nós precisamos entender uma coisa, as gerações, né? As gerações, ela muda, segundo os estudiosos aí, ela muda a cada 10 anos, muda uma geração, tá? Então, houve uma geração inicial, onde eu já disse que houve aí a família Viana, que fizeram parte, né? Eu me lembro muito bem desta época, né? Tinha a Adriana, né? Que hoje mora lá em Santa Catarina, trabalhava muito para os jovens. Então, houve esta fase inicial, as gerações foram mudando, Peniel também foi mudando, tá? Hoje nós vivemos uma geração extraordinária no grupo Peniel, extraordinária, né? Eu vou falar um pouco mais depois da geração de hoje, mas eu preciso também lembrar de alguns líderes que passaram aqui no Peniel e que marcou a história do Peniel. Quando recém-chegado na igreja, nós tivemos aqui, hoje ele é pastor, mora na cidade de Reserva do Iguaçu, pastor Wellington Patrício, né, que é muito conhecido aqui na igreja, pastoreou igreja aqui no campo de Londrina, mas foi um dos jovens, um dos líderes que trabalhou muito em favor do Peniel, Yuri e Ronan. Para se ter ideia, nós tivemos aqui congressos que nós fechávamos a rua. Pastor Cláudio Gama, que na época ele estava assim, não sei se existe um auge ou não para os pregadores do Evangelho, mas estava sendo conhecido aqui em Londrina. Então a gente trazia o pastor Cláudio Gama para ministrar nos congressos dos jovens. Estava no hype, né? Igual os jovens falam, estava no hype, estava lá em olha cima. aí, tá vendo? Ó? Por isso que eu disse que a geração muda, né? Muda, exatamente. Aquela geração, se falasse hype, Achava que era língua né, estranha, né? achava que estava sendo batizado com o Espírito Santo, irmão. Olha. Então, olha como a geração muda. Hype. Olha aí, hype. O cara já puxa, olha, já que era. chique. Eu vou começar a estudar inglês para me entender com essa meninada aqui, ó. Mas o pastor Wellington Patrício, né, de repente ele vai ver esse vídeo aí, né, e eu já envio um abraço para ele, uma gratidão a Deus pelo trabalho que ele fez aqui com os jovens. Então, ele realmente era um cara que vestia a camisa. Ele teve assim a sua adolescência, depois juventude um pouco complicada, e quando ele se converteu, realmente ele se doou ao Evangelho. Ele se doou em favor de mostrar para os jovens que a experiência que ele tinha no mundo lá fora, ele não queria para os jovens. Então ele fez um trabalho muito lindo. Eu me lembro que nós fizemos trabalhos aqui de colocarmos telões aqui do lado da igreja, de um lado do outro, pastor Vicente Mariano, que foi um pastor que muito incentivou a juventude da igreja, né? Hoje é um pastor presidente de campo, continua incentivando aí a juventude lá no seu campo, eu vejo muito ele. Então, queridos, o Wellington, ele foi uma pessoa assim, um divisor de águas, tá? Com os jovens, fez um trabalho muito lindo. Depois Deus levou ele para a igreja central, ele foi líder da Umádio na época, né? Líder da Umádio. Foi logo no começo do Peniel, assim, ele já... Não, o Peniel já tinha já estava alguns anos. Tinha aí uns 8 anos já o Peniel, já tinha uns 7, 8 anos. O começo sempre é difícil, né? Mas aí depois começaram a vir pessoas, pastor Vicente, né, veio. Essa igreja tem uma história muito linda, muito rica. A gente precisaria assim, de muito tempo para contar a história da igreja, né? E aí o pastor Ivo, né, saudoso pastor Ivo, ele estava para fechar a igreja aqui, para vocês terem uma ideia. Essa eu não sabia, hein, pastor? Para fechar a igreja. E ele chamou o pastor Vicente, muito jovem ainda. O pastor Vicente tinha acho que 26 anos na época, jovem de tudo, 26 para 28 anos. E ele disse para o pastor Vicente: se você não for bem lá,
eu vou vender aquele salão, nós vamos fechar a igreja e abrir em outro lugar. E aí o pastor Vicente jovem, querendo, né, com toda a força, todo o gás, e aí a igreja realmente cresceu, e com isso cresceu a juventude também. O pastor Vicente já conhecia o Wellington, trouxe o pastor Wilson Ney de Matos, que também foi uma referência para nós aqui como jovens, né? Até hoje é uma referência em Londrina, né? Pastor Wilson Ney de Matos, que todos conhecem ele, né? Juntamente com sua esposa, né? Com todo o carinho, a Fofuxa. Né? Todos conhecem eles. Então fizeram um trabalho lindo juntamente com o Wellington, o pastor Wilson Ney. Depois os dois, para vocês terem uma ideia, e já vai um incentivo aqui para os líderes dos jovens. Pega essa aí, Eduardo. Pega essa aí, hein? Já vai essa o incentivo, indireta, bem né? direta, hein? Exatamente. Os dois foram levados para a igreja central para assumir o MADIO, que é a liderança de um campo geral dos jovens. Tanto o pastor Wellington Patrício, como o pastor Wilson Ney. O pastor Wilson Ney trabalhou muito com a juventude aí no campo de Londrina. Hoje é pastor de família, né, aí na igreja central. Mas, então, pastor Wilson Ney, pastor Wellington Patrício, e aí teve um outro camarada, e aí vocês conhecem muito ele, tá? Conhecem muito ele, e eu até sorri quando eu falo dele, porque é meu amigo, e é irmão em Cristo, é membro aqui da igreja, mas que fez um trabalho excepcional, né? Todos os líderes, mas nós vamos lembrar aqui desses que pegaram um pouco mais no início, né? Mas é o nosso diácono Edson Pedroso. Edson Pedroso, ele foi líder do jovem aqui por 7 anos, se não me falha a memória. Por 7 anos. E fez um trabalho excepcional. Com certeza. Participei dos 7 pegou anos. essa época. Sim, peguei. 7 anos, né? Sim. 7 anos. A Patrícia, acho que regeu também, junto sim. com o Edson Pedroso. Ele fez um trabalho excepcional. É claro que depois a experiência veio chegando para ele. Não é a idade, irmãos, a experiência. Aí ele foi cansando um pouco, mas fez um trabalho muito lindo, fez o trabalho que nós estamos fazendo hoje, de retiro, né? Sim. Levou os jovens para retiros aí em chácara, lá em Alvorada do Sul, né? Fez um trabalho excepcional também, né? E muitos outros líderes, né? Que, para lembrar de todos hoje, mas nós falamos aí de principalmente... pastor Wilson Ney, pastor Wellington Patrício, o Edson, né, e os demais líderes que vieram aí com o tempo, fazendo um trabalho especial. Mas aí eu respondendo a pergunta, né, porque até agora eu só dei assim, uma enganada, né? Só foi a introdução, então pensa. Isso, só dei uma enganada nos dois aqui, né, eles acham que eu... Né, eles ficam olhando e falando, o pastor esqueceu a pergunta. Já ia fazer a né? próxima. Ah lá, já que o pastor não respondeu, vamos para a próxima pergunta. E pensa nos caras que estão tensos aqui, ó. Estão olhando para mim, o Ronan tá tremendo, tranquilo. o Yuri tá... Tô tranquilo. Tranquilo. Eu tô com vergonha. Com o pastor aqui é responsabilidade, né? Com o pastor aqui, se dá uma bola Olha aí, fora, olha. já era. É, Banco. E aí fica lá o Samuel rindo lá, né? O Eduardo aqui, agora chegou a Aninha ali, ó. Chegou a Ana para assistir, né? Daqui Nossa também, nova... Cadê a Coca, irmã? Jovem aqui, que bênção. Mas aí, respondendo a pergunta, e é claro, como eu disse, hoje nós vivemos a melhor fase do Peniel. Vivemos a fase do pastor Wellington, do pastor Wilson Ney, do Edson Pedroso, mas as gerações mudou, né? Hoje, as gerações mudou e o Peniel acompanhou esta mudança. Isso que é o interessante, né? Porque nós vemos aí, em algumas outras igrejas, denominações, que os jovens não acompanharam as mudanças. E aí o que acontece? Por não acompanhar, a igreja não ter acompanhado algumas mudanças, muitos jovens saíram da igreja. Sim. Muitos jovens imigraram para outras igrejas, para outras denominações. Né? Nós temos, não vamos citar nomes de denominações aqui, né? É claro, né? Mas nós temos conhecimento de muitos jovens que imigraram para outras igrejas. Com isso, algumas igrejas, elas perderam esta essência de cuidar da juventude. Algumas igrejas hoje, que quando convidam os jovens para cantar, infelizmente levanta lá meia dúzia de jovens no meio da igreja. Eu não estou dizendo que nós ficamos assim, liberal, aqui dentro da nossa igreja, não. Mas nós entendemos, e a Bíblia vai dizer que Deus é de geração em geração. O nosso Deus não muda. Mas a mentalidade do Yuri, a mentalidade de Ronan,
do Eduardo, que são os líderes, dos demais líderes, já não é nem mesmo a minha mentalidade, que tenho aí um pouco mais de experiência que eles. Não perde a essência, né? Exatamente. A geração vai passando, os dias vão passando, as coisas vão se atualizando, mas sem perder a essência. Quando o Yuri fala em perder a essência, queridos, o Yuri está falando de princípios. Os princípios nós não perdemos, mas a geração mudou. Hoje os nossos jovens leem mais, né? Acabaram de falar aqui uma língua que eu não entendia. Eu já preciso aprender essa língua. Você está entendendo? Hoje os nossos jovens estão mais antenados. Olha, estamos fazendo um podcast, coisa que, né, há 20 anos atrás, se falasse isso daí... Internet na Assembleia. Era coisa do inimigo. Televisão. Não, essas luzes aqui dão um BO que eu vou te falar. Exatamente. Eu estava vendo hoje um vídeo do nosso congresso que nós tivemos agora em outubro. Que coisa mais linda. Até fumaça teve, né, pastor? A fumaça saindo aqui atrás, A fumaça mas as crianças, me foi bem na época esconde. que as crianças estavam cantando. Eu confesso, eu vendo o vídeo que está no YouTube, para quem quiser ver, dia 22 de outubro do ano passado, né, de 2022, e eu comecei a chorar lá na minha casa. Porque nós vemos a presença de Deus. Então, a essência, como o Yuri bem colocou ainda agora, ela não mudou. Os princípios bíblicos não mudou. Aqui nesta igreja, nós estamos tendo aqui luz, tem ali uma maquininha de fumaça, tem aí, né, uma liberdade dos jovens, mas tem duas coisas que são principais dentro de uma igreja e dentro de uma juventude, que é oração e palavra. Hoje é uma segunda-feira, e nós tínhamos aqui hoje aproximadamente aí uns 30 jovens que estavam aqui orando e estão orando na segunda-feira. E as mensagens que são pregadas aqui são palavras bíblicas. Então os princípios, a essência, ela não muda, é imutável. Mas a geração muda. E nós precisamos acompanhar as gerações. A nossa liturgia, ela precisa acompanhar a geração. Então, a geração do pastor Wellington, do Ney, do Edson Pedroso, dos demais líderes que passaram por aqui, elas ficaram, né? Elas ficaram, mudou a geração. Agora, hoje, por exemplo, nós temos cultos aqui e os cultos são transmitidos. Então, nós estamos aqui conversando, alguém lá no Portugal, nos Estados Unidos, na França, na Alemanha, está nos ouvindo. Sim. Né? E isso, há alguns anos atrás, era algo que não passava na nossa mentalidade. Então, respondendo à pergunta do Yuri, que eles estão aqui esperando, eu estou novamente aqui, né, dando a introdução. Hoje nós vivemos, se existe a palavra fase, né, para um grupo, nós estamos vivendo a melhor fase do grupo Peniel. Por quê? Porque é um grupo que não perdeu a sua essência, é um grupo que não perdeu assim os atributos de Deus, reconhece Deus como acima de todas as coisas, é um grupo que está numa geração diferenciada, né? E é um grupo que tem temor a Deus, que isso é muito importante. Eu fazendo parte do grupo Peniel, se eu estivesse em casa assistindo agora, eu ia me sentir lisonjeado. Fica a dica aí, viu? E eu ia comentar muito, merece muitos comentários. Depois do pastor falar que essa fase, né, entre aspas, essa fase de agora do Peniel, é a melhor fase que o Peniel tem passado, eu acho que merecia muito comentário. Então você que está assistindo aí, jovem, comenta bastante aí com a gente, compartilha. Já vem um conselho aí do pastor para não pescar em outros aquários, mas você que sentir vontade, pode vir que é top. Receba. Olha, só dando uma complementação aqui na pergunta, nós temos uma família aqui muito querida mesmo, que é a família Alvarenga, né? Provavelmente eles vão estar nos vendo. Com certeza. E ele saiu de uma igreja, denominação, e veio para a nossa igreja, porque ele tem filhos jovens. E quando ele chegou aqui, ele viu a interação dos jovens, né? Quando ele viu a interação dos jovens, ele falou... A valorização desse... Exatamente. E ele viu essa essência, né? Muito bem colocado pelo Yuri, a questão da essência, porque ele entendeu, nós estamos numa geração hoje, que hoje precisamos, como nunca precisamos antes, ensinar os nossos jovens. Os manjares aí fora é muito grande, né, pastor? É muito grande. Os manjares, as redes,
né? Nós estamos aqui utilizando de uma rede social, né, para falar com vocês jovens, mas as redes sociais, as mídias, a internet, o mundo aí fora está cheio de manjares para vocês. E ele encontrou aqui na igreja jovens unidos, jovens descolados, tá? Ó, Com descolados certeza, aí. com Ó, certeza. aí eu tive que comer um quiabinho para falar aí, ó. Com certeza. Jovens descolados, jovens que pulam, jovens que estão aqui, mas principalmente jovens cheios de Deus. E aí ele, opa, é isso que eu preciso para os meus jovens. Então hoje nós temos aqui, ó, eu estava olhando o grupo dos jovens hoje, do Jovem Peniel, quase 70 jovens, né? 77. Olha aí, ó. Precisa fazer uma limpa, mas tem 77. Tá certo Ixi, que o tem uns Gabi. jovenzinhos aí, né? Já Comecei com os 45. acima dos 40 que nem eu, né? Mas temos aí 77 no grupo dos Jovens Peniel, no grupo, né? Ou seja, no dia domingo, quando nós convidamos os jovens para cantar, levanta pelo menos 50, 60 jovens e vem cantar aqui à frente. Verdade. E olha, eu confesso para vocês que todas as vezes que os jovens cantam aqui, a glória de Deus é manifestada. Sim. A unção de Deus é manifestada. E mais ainda, e quando há algum pecado no meio do grupo, que é normal que isso aconteça, Deus mostra, jovens vêm conversar comigo. Isso que é interessante, Yuri. E, ô pastor, só esses minutinhos de conversa, ó, já despertou interesse aqui. O Mateus Dentinho, não sei se vocês vão lembrar. Sim, Ele estava comentando desde o começo do episódio, ele estava conversando com a gente aqui. Aí agora o senhor falou do pneu, ele falou assim, coloca eu de volta. Olha aí, o Mateus era um adolescente, porque hoje não é mais, Não, mas um já é um adolescente jovem. que esteve aqui Exatamente. conosco, tal, uma bênção. A Michelinha estava comentando aqui, chamando ele para os ensaios de segunda-feira. Olha aí, ó. Michelinha, Eu já tenho ele que é falar pra ela jovem, que Michelinha, perdeu, ele é já jovem, jovens, filha. né? Quando ele vir, ele falou que vai vir domingo, ó. Eu vou marcar, vou cobrar ele que ele vai vir domingo. Eu quero só ver. Eu já chamei ele outras vezes, pastor. benção. No congresso Mora perto do... da sua casa lá. É vizinho verdade. seu. No congresso dos adolescentes ele veio aqui fazer uma visita. Depois não voltou mais, né? Mas tudo bem. Agora ele colocou que vai voltar no domingo. Mas a Michelle tá achando que ele vai voltar e vai pra Ele não é geração dele. adolescente, ele é um adolescente, Agora Michele. já era, né? Olha aqui, ó. Eu estou dizendo, nós estamos aqui, o nosso papo é jovens, né? Claro. Mas nós temos aqui também um grupo de adolescente extraordinário. Sensacional. Sensacional. Um abraço pra Michelinha e pra Carol aí, ó. Exatamente. Eu espero que elas estejam assistindo. Acho que não é o mínimo que é a obrigação delas. Mas um abraço pra elas. Com certeza. Não estão assistindo. acabaram hein? de puxar no relatório que não estão. Nossa, não Michele e Tá Carol, vendo, vocês pastor? me Aí, queimam, a gente não hein? tem Mas um a Michelle apoio. tá Nossa. comentando aqui. A Michelle Não, tava mas aqui. a Michele e a Carol é amor de pessoas, mora no meu coração. E faz parte do pneu, né? Exatamente. Fazem parte do pneu. Então, só para nós concluirmos aqui a questão da fase do Peniel hoje, isto, Yuri e Ronan, o Ronan talvez já até saiba, mas o Yuri, como está há menos tempo, como todos aqui me conhecem, sabem que eu gosto de ficar na porta da igreja. Eu sou o diácono da igreja, né? Sou pastor, mas eu sou o diácono da igreja. E um dia, quando eu assumi a igreja como pastor titular da igreja, e subiu aqui os jovens, né, para cantar, e tinha acho que uns 20 jovens, talvez, uns 15 a 20 jovens, e eu falei com Deus na porta da igreja, né? E a Júlia está dizendo que diz ela que lembra lembra. que eu falei. Mas eu falei A com Julie, Deus, tá? a Não Julie falei com também. Julie não, tá? Se o pneu tem 30 e poucos, a Julie. Melhor não comentar. A Júlia é nova, a Júlia é nova aqui. A Júlia está aqui há 4 anos. A Júlia é bom brilho, ela participa de todos os grupos. Benção. A Benção, Júlia é benção. benção para nós. A Júlia é uma pessoa que nós amamos muito. Verdade. Mas eu estava na porta da igreja, né, e falei com o Senhor e disse: Senhor, transforma, Senhor, faça alguma coisa, traga jovem para cá. Né, eu quero uma igreja cheia de jovens. Né, embora nós valorizamos todas as faixas etárias aqui da igreja, todas as faixas etárias é valorizada. Mas a Bíblia vai dar um conselho para os jovens. A Bíblia vai dizer: jovens, vós sois forte. Especificamente ao jovem. Olha lá. Então eu preciso. Gastou agora. Falou que jovem, especificamente. falou que jovens são fortes, o Wellington ficou até feliz. Olha, nós temos até um mostrou o jovem bíceps. forte, A senhora falou obrigado. Queridos, e o Espírito Santo falou ao meu coração, falou assim: eu vou mandar jovens para este lugar. E mais ainda, quando esses jovens estiverem cantando, eu vou encher aquela frente. Quando eles estiverem cantando, eu vou fazer milagre no meio da igreja através da voz dos jovens.
E hoje eu digo que é a maior fase do jovem. Por quê? Porque hoje eu vejo isso se cumprindo. Eu vejo isso se cumprindo. Os jovens sobem aqui, irmãos, para você que está nos vendo, que não é desta igreja, e que de repente fala, mas o pastor tem que gravar mesmo a igreja, né? Sim. Puxar a sardinha, né? Puxar a sardinha. Meu pai sempre fala assim, ó, a coruja tem que gavar o seu toco. Então, nada mais é do que eu gavar a igreja. Mas venham aqui um dia domingo. Exatamente. Ou venha num Faça essa culto de um experiência, né? jovem. Exatamente. Para você ver, aqui atrás, aqui o púlpito da igreja, fica cheio de jovens, a frente aqui fica cheio de jovens, né, e cantam com uma unção linda. Então eu fico assim maravilhado, porque eu vejo Deus realmente, vou usar aqui a expressão dos pregadores, né, eu vejo Deus neste negócio, né, eu vejo Deus confirmando esta obra, confirmando. Então hoje, sem dúvida alguma, eu posso afirmar, é a melhor fase do Grupo Peniel. Aí você pode perguntar, pastor, tem algumas dificuldades no meio? Irmãos, pensa num grupo que não me dá trabalho. Amém. Não me dá trabalho. Bênção, eles são bênção, sabe respeitar a hierarquia, não fazem nada sem pedir autorização, e eu sempre autorizo, porque eu sei que aquilo que eles vão fazer é bênção. E vai uma dica para vocês, olha, nós vamos começar já na próxima quinta, né? Não, é na outra quinta. Na outra, pastor. Na outra quinta, a célula dos jovens aqui na igreja é tremenda. Não é? Depois desse primeiro episódio, se o pessoal não se animar para participar do Peniel... Não, aí... Tem gente comentando... eu descobri quem que é o casal Raiz. É o Wesley. Ele falou assim, esse é Raiz mesmo. Ele falou assim, tô com 30 e vou cantar nos jovens até os 50. Eita! Então, meu querido, se você está assistindo, não faz parte dos jovens Peniel e já tem a idade ultrapassada, aqui nós aceita tudo. Você tá vendo? O cara tem 30 anos, vai cantar até os 50. E ele gosta tanto que vai cantar até os 50. Até os 50. Ó, eu sempre uso dizer aqui, ó, que jovem é de 0 a 100, tá? Com certeza. Eu me considero um jovem, hein? Não, o bem senhor é jovem mesmo, tá? O senhor é Bem jovem. jovem mesmo. Não, é jovem. A fala é o contrário, né? E aí a gente vai conversar depois. Todo mundo de banco. Não, e relacionado a esse assunto que nem eu falei do casal aqui, casal Raiz, Wesley, uma coisa diferente. Aliás, que eu está vi. em dívida o Wesley, hein? Está em dívida, tá? Ele esse ano não vem na igreja ainda. Ah lá. Você não tá de veio, brincadeira, hein, não Wesley? veio. Wesley não veio para a igreja Como desde você o vai ano cantar passado. assim, irmão? Mas um diferencial que eu vi aqui na igreja foi essa participação de pessoas casadas fazendo parte do grupo de jovens. Eu sou de uma igreja bem conservadora, lá em Assis. Mas você gosta ou não? Porque às vezes dá a entender que você fica um pouco com ciúmes, que você não tem namorada ainda. Falou até da minha aliança hoje. Não precisava fazer esse comentário, mas tá bom. Gente, o Ronan tem hora que ele fala umas coisas desnecessárias. Não é. Não, é desnecessário. Não, incentivo. Um jovem desse daqui, lindão que nem ele é. Olha lá, bonito, advogado, Deixa eu com vergonha emprego agora. tremendo de bom. Tô com vergonha. Pai é empresário, já deu uma casa imobiliada para ele. Eita, fica a dica aí, hein? Né? Não Aí, fala assim não, o povo vai acreditar, né, depois fala eu quero que não ver. tem hein? namorada. Aí deixa eu dizer o que acontece. Explica então, é um pastor, jovem explica. crente. Amém. Ele é. Crente até o tutano, assembleiano até o tutano. Esse é. Pentecostal Pula até de um o pé só. tutano. Pula de um pé só aqui. Exatamente. Eu não combinei nada deles falar isso. Não é combinado. Nada o que combinado. aconteceu, Ronan? O que Pode aconteceu? falar, pastor, Ele explica. passou o ano 2022 inteirinho orando para Deus arrumar A Sara dele. É a isso. Sara, a Entendi, a Rebeca, dele aí. entendi. isso. Tá? Agora, em 2023, irmão, tá aí. É o ano desse Tá aí, cara. tá decidido, tá aí. É o Olha ano desse isso. É o ano, filho. Esse ano não passa, pastor. Irmão, esse ano vai ter muito casamento nessa igreja. Em Eu nome de Jesus. vou fazer casamento. mistério. Eu tô olhando aqui para a pessoa. Mistério. Tô olhando, E Deus está Ronan. revelando. Deus está me mostrando agora. Sabe aquele. Os pregadores pentecostais falam assim: pãozinho quente do céu agora. Saiu do forno agora. Não, irmão, está saindo agora aqui, ó. É direto de lá para cá. E daqui para cá e para cá. Eita! Manto. E para lá também. Pra lá da... Né? Nós Olha temos isso. aqui vários jovens aqui. nos Ali vendo eu vou aqui, te né? falar, viu? Rapaz. Ele recebeu. Ele Vocês não recebeu, viram, mas ele recebeu. recebeu. Mas olha, entenderam aí o mistério. Aqui, ó, menino crente, Crente. orou o ano de 2022, consagrou. E agora, rapaz, ó,
janela dos céus aberta sobre a vida desse jovem. Receba aí, Yuri. Tá recebendo, né? Tá recebendo. Amém. Já aceitei, filho. Desse ano vocês vão ver só. Vou cantar no... Quem te viu passar na prova... E não, essa aí é música vingativa, isso não pode. O pastor já... Não, vingativa mesmo, porque você fica entendi. falando dos irmãos casados que participam do PNL como se eu ficasse Mas chateado. um detalhe, Yuri, um detalhe. Irmãos, um detalhe aqui, eu não vou falar o nome da denominação porque isso é ruim, né? Não é bom. Mas o meu entrevistador do lado direito, de repente pode ser do lado esquerdo de vocês. Eu não vou falar o nome porque... Fica aí a dúvida. Mas fica aí a dúvida e a dica para vocês. Mas do meu lado é do lado direito. Ele congregava numa igreja, irmão, aqui no campo de Londrina. Vai soltar na roda. Mas pensa... Ele vai soltar na roda. Aí não, pastor. Não, mas pensa num cara que ficou na igreja desde quando nasceu, pai. E as irmãzinhas nem olhavam para ele. Aí ele resolveu visitar a igreja do São Vicente. Quando ele visitou a igreja, colocou os pés aqui na igreja... Não, irmão, colocou os pés aqui na igreja, rapaz, foi revelação. Eu olhei para ele e falei assim, meu filho... Pãozinho quente do céu. Tem aqui uma Sara te esperando, rapaz, uma Rebeca, uma bênção de Deus. Uma Patrícia. Legítima Patrícia. Tem uma legítima Patrícia. Irmão, foi assim, ó, tiro ao alvo. Sabe quando pega assim o arco assim, sabe? O anjo solta a flecha. Mas não é o arco do Cupido, não, né? Não, isso aí não pode. O anjo soltou a flecha, 1 ano e pouco depois, aí eu já cheguei e falei, casa logo, irmão. Vamos casar. Casaram, hoje está aqui, é uma benção. Tem a Maria, que já é uma benção. Olha a dica para você que está em casa aí, solteiro, né? Solteira, mas pensa num lugar que tem jovens... Verdade. Meninos e meninas solteiras bonitas. Só gente aqui. bonita. E aqui na célula a gente já faz a Só apresentação gente das bonita. pessoas novas, né? Já pergunta nome, idade, se está solteiro e casado, né? Porque daí a pessoa já começa a trocar bilhetes, cartinhas de amor, tá? Mas só isso, tá? Mas voltando ao assunto do pastor sobre a melhor fase, tem a questão também da semente, né, pastor? Os líderes plantam e os outros que vêm colhem. Então, assim, sem sombra de dúvida, a gente está colhendo agora porque outros líderes plantaram a semente, regaram, a gente está colhendo, a gente está plantando também, e sem sombra de dúvida, outros líderes vão também colher. Mas uma coisa muito importante, muito interessante, não é porque ele está aqui, não, que vai falar que eu estou puxando sardinha, mas sem sombra de dúvida, isso tudo não teria acontecendo se não fosse a permissão e a vontade e a misericórdia de Deus, mas também se não fosse o nosso pastor, porque o nosso pastor é top. Alguns pessoas falam que a palavra top é antiquado e tal, mas é o que resume o nosso pastor. Ele é top. É o brabo mesmo, é o brabo. Porque ele é um cara que, não é só porque ele está aqui não, mas ele é um cara de Deus, ele é um cara de oração, ele é um cara que realmente está com os jovens. Então, se você está pensando, cara, vem que vai ser muito top. E não sei o que está acontecendo aqui, falando que um sinal aqui, não sei o que está acontecendo. É pro nosso segurança. Voltou agora, né? Mas logo, não, ele vai ter Só que porque repetir eu tava tudo falando de bonito novo, do pastor. Samuel, Oh, que ele Jesus. falou. Ele vai ter que repetir. Só porque eu estava falando bonito do pastor aqui, vamos repetir, peraí. Sabe o que eu lembro? Só porque foi a parte do elogio ao Do pastor. elogio. Então, a gente estava falando da melhor fase. A gente estava falando da... Pra acabar a bateria aqui. Tá piscando. Vamos pegar do pastor aqui. Já puxa pra próxima. Ó, esse aqui é ungido, hein? Joga fora o microfone, não pode jogar fora. Voltando aqui, então, falando das fases, né? Que tem, então, a questão da plantação. Os outros líderes, eles plantaram e a gente está colhendo. Sem sombra de dúvida, os jovens é o que é hoje, por conta dos pastores que passaram, por causa da liderança, porque eles plantaram, a gente está colhendo, e a gente está plantando também, e outros líderes, com certeza, vai colher essa plantação que a gente está fazendo hoje. Sem sombra de dúvida, os jovens hoje, sem sombra de dúvida, a melhor fase, por causa da misericórdia, por causa da graça de Deus, mas sem sombra de dúvida, por causa do nosso pastor. Não é porque ele está aqui não, que eu vou puxar sardinha, mas eu falo para todo mundo, falo para minha esposa, que ele é um cara sensacional, um cara inteligente, um cara de Deus, um cara de oração. Às vezes você vai mandar mensagem para ele e fala assim, eu estava orando aqui, estava na ilha orando aqui, Deus me mostrou. Você quase desiste de mandar mensagem. Fala, deixa quieto. Exatamente, vai ver revelação. Tava orando, deixa pra lá. Então, assim, é um cara de oração e ele não precisa falar que ele é um cara de oração, porque a gente vê nas atitudes dele, a gente vê nas falas dele. Então, ele é um cara sensacional,
um cara que você pode contar, um cara que abraçou o jovem. Então, se os jovens é hoje, se está tendo esse podcast aqui, se está tendo a célula, é porque o pastor nos apoia. Então, pastorzão, em nome dos jovens, obrigado, tá? Obrigado, Deus abençoe. E eu acho que é isso aí, acho que eu não esqueci nada, não. Não esqueceu nada. Fala então, Yuri, agora um pouquinho, vai. Não, a gente... É um desafio, né? Tanto para a liderança quanto para o pastor direcionar e estar na frente desse trabalho, exatamente pela dificuldade hoje em dia que os jovens têm de se manter firme. A gente falou de fases, o Ronan usou o exemplo aí de sementes, e agora ele e o Eduardo na liderança estão colhendo frutos de outros líderes que plantaram e de joelhos oraram, noites chorando, apoiando os jovens, agora eles estão colhendo vários frutos. E nesse meio tempo, pastor, não sei se teria como o senhor dizer para a gente, nesse período, se existe algum fator, tanto lá no início do grupo de Jovens Peniel, quanto agora nessa nova fase, se existe algum fator que o senhor pode ver que nesse período aproximou mais os jovens, que pôde impulsionar mais jovens a essa junção realmente de Peniel, de vestir a camisa Peniel. O que o senhor acha que pode ter sido importante para fazer esse crescimento aí? O Ronan falou muito aqui em plantio, né? E realmente nós estamos colhendo hoje, não que somos bons, né? Nós não, bom é Deus, é claro. A gente tem trabalhado, né? Tem dado aí o melhor, e temos colhido o resultado. Mas é claro que iniciou lá atrás, né? Como eu disse, do pastor Eliseu, que iniciou a igreja com toda dificuldade, com 3, 4 jovens, e aí foram crescendo, e hoje, com toda certeza, nós estamos colhendo aí aquilo que outras pessoas plantou, mas que também nós demos uma continuidade. E nunca paramos de plantar, continuamos plantando até hoje. Porque amanhã depois, não será de repente nós que vamos estar aqui, mas vem outros jovens, né? Por isso que é muito importante, e nós temos feito isso aqui na igreja, nós valorizamos todos os departamentos, Ministério Infantil, os adolescentes e os jovens, porque amanhã eles serão os futuros jovens, as crianças serão os futuros adolescentes, os adolescentes futuros jovens, e os jovens serão os futuros obreiros, pastores, as irmãs do círculo de oração. Então é necessário este plantio, é necessário este cuidado, tá? Mas eu estou cercado de pessoas muito boas, pessoas que também estão vestindo a camisa e estão fazendo a diferença. Agora, para responder a pergunta do Yuri, eu penso comigo, Yuri, que a união faz toda a diferença. A união. É um grupo de jovens unidos, né? Unidos mesmo, irmãos. Todas as vezes que nós falamos, vamos fazer alguma coisa aqui, vocês veem a união nestes jovens, né? Então, a partir do momento que todos são unidos em um só pensamento, e qual é o pensamento? Não é eu me aparecer, não é o Yuri, não é o Eduardo, não é o Ronan, nenhum dos jovens. Não, o pensamento é que o reino venha crescer. Nós não precisamos aparecer, aliás, nós temos que diminuir, mas que o reino venha crescer. E quando há esta junção, esta união, pensando no reino, pensando no próprio reino, com toda certeza as coisas vão acontecer. Porque daí eu não penso no meu bem próprio, mas eu vou pensar no bem do Yuri, no bem do Ronan, no bem de outra pessoa. E quando nós pensamos assim, nos unimos assim, aí Deus começa a agir. Por quê? Porque Deus é a centralidade. A centralidade aqui não sou eu como pastor, embora a gente faz todo o esforço, né? Precisa investir, a gente investe, dá toda a liberdade, né? Se há uma coisa que acontece para que a juventude possa crescer, é ter a liberdade de trabalho, né? Isso está aqui, os líderes que estão aqui na minha frente, eles podem confirmar isso, dá toda a liberdade. Então, dando a liberdade, com essa união, o que vai acontecer? Automaticamente vai crescer o jovem. Então, eu vejo que a união que aqui está hoje no grupo Peniel, esta união é que está fazendo toda a diferença, Yuri, né? Durante todo esse tempo. Vai ter dificuldade? Com toda certeza sempre, nós vamos ter dificuldades. Sempre vai ter.
Lidar com jovens não é fácil, né? Não. Não é fácil. Ó, o Ronan falou algo aqui interessante. Lidar com jovens não é fácil, mas é gratificante. Sem dúvida. Tá? Porque é gratificante, porque o jovem ele tem um monte de tempo para ele aprender. Às vezes, aquele jovem um pouco mais inteligente do que eu, ele vai aprender com o meu erro. Então, ele não vai errar. Cortar caminho, né? Vai encurtar o caminho dele. Ele não vai precisar passar por aquilo que eu já passei. Então, quando um jovem vem falar comigo, quando um jovem me procura para falar comigo, seja em alguma coisa que ele errou, ou seja em um projeto, né, ou seja em algo para crescimento, eu acho legal. Porque ele está cortando o caminho. Ele está encurtando a distância. Por que eu vou errar, sendo que eu posso passar para o meu pastor ou para o meu líder, que provavelmente já passou por uma situação semelhante, e ele vai estar me dando uma orientação, né? Então, não é fácil trabalhar com jovem? Com certeza não é fácil, mas é gratificante. Gratificante porque, olha, eu vou de novo usar a pessoa do Edson Pedroso, que trabalhamos com ele como jovem e hoje está aqui, um obreiro na igreja, né? Hoje os filhos dele estão aqui. A Carol, que é filha dele, é líder, uma das líderes do Peniel, do adolescente, canta no Peniel, canta nas irmãs. Ela é multiuso, né? Canta Multiuso, mulher bombril, exatamente, né? multiutilidades. Carolzinha de tudo. não está vendo Exatamente. aqui, mas é gente boa, viu? Legal pra você. Então, isso é gratificante, Yuri. E eu tenho essa facilidade, e os jovens que estão aqui, os líderes, sabem disso, eu tenho a facilidade de ter eles perto de mim, né? Eu sou um pastor tranquilo, não sou daqueles que, pastor, não, venha cá, vamos conversar. Sabedoria do céu, é um homem de oração, então... Eu dou esta deixa para eles, e a liberdade, né, para quem não me conhece, está vendo essa entrevista aí, sabe que eu dou essa liberdade, né? Por exemplo, eu chamo o Yuri de Bob Esponja, né? Só porque ele tem um cabelinho um pouco arrepiadinho aí. Pouco, Bob, pastor? Pouco arrepiado, mas Bob Esponja, né? Eu chamo o Eduardo, que é o líder dos jovens aqui, chamo ele de labareda, de tocha, de foguinho. Se você não vem na igreja ainda, se não conhece o São Vicente, o dia que você vir, você vai entender. Tá o apelido. perdendo. Então, eu chamo ele de tocha, eu chamo a Júlia de chorona, né? Mas abraço ela, beijo ela, na Só segunda-feira não pode falar vem. muito, senão ela já vai chorar. chorar. Então, eu dou essa liberdade, que é preciso. Sem dúvida, pastor. Essa liberdade é preciso. Eu chego na Patrícia, que é a esposa do Ronan, que é a líder aqui, com muito carinho, eu abraço ela, eu beijo ela, né? Então tem essa liberdade. Então é fácil, né? Com todo respeito, tá, Ronan? É que eu olhei pro Yuri aqui. Eu vi o pessoal dando risada. É que eu olhei pro Yuri aqui, pessoal, e o Yuri olhou pro Ronan assim, eu olhei. Aí daqui eu já vi o olhar do Ronan, o olhar do Yuri no olhar. Tá? Entendam bem, né? Esse aqui quase como fosse meu pai, gente, pelo amor de Deus. E a Paty também, né? A Com Paty certeza. está aqui, ó, desde pequena aí, nós crescemos junto aí na igreja, né? E hoje tem a Maria, né? Que vai ser a nossa futura regente aqui da igreja, tá, Paty? Você logo se aposenta, tá? Deixa a Maria. mesmo. Então, dá essa liberdade para os jovens, constrói-se numa união, numa confiança que eu tenho nos meus jovens, tá? Numa confiança que eu tenho neles, né? Quando surgiu a ideia, pastor, vamos fazer a célula. Eu falei, ótima ideia, maravilha. E mais ainda, eu estou junto com eles. Mas eu não me meto, sabe? Eu fico É o na minha. diferencial, né? Vamos fazer aí o retiro com os jovens, vamos fazer não sei o quê. Agora mesmo me ligaram, né, pedindo alguma coisa que eu não vou falar o que é, mas já está autorizado, né? Bênção. Verdade, acabei de lembrar. Vamos jogar uma bolinha ali na frente, negócio. Tamo Acabei junto. de lembrar. Faz o Pix, inclusive. Não, mas não conta surpresa. Então estamos juntos, nós damos essa liberdade para trabalhar. Com isso, o grupo está unido e com isso o grupo vai crescendo. Então isso eu acho que a união é a diferença. Mas é muita sabedoria, né? Vamos falar a verdade. Porque o pastor, ele dá essa liberdade. E aí quando você faz alguma coisa que você acha que está um pouco estranha, que foge ali do que ele pediu, dos princípios dele, ele não precisa chamar sua atenção, que você fica automaticamente constrangido. Você fica constrangido. Então, assim, é muita sabedoria. E ele dá tanta liberdade para você trabalhar, que quando ele te dá uma chamada de atenção, ele me deu atenção, me chamou a atenção hoje. E eu falei assim, é verdade, pastor. É verdade. Você abaixa a cabeça, pede na verdade, perdão, eu queria que ele bola pra desse uma frente. nota de 200, né? Mas aí ele só fala, é verdade. Eu falei, é verdade. Então, assim,
é uma sabedoria assim que eu me inspiro nele. Eu me inspiro nele. Se eu tenho algum chamado que já tive promessas, até o próprio pastor já falou para mim. Se eu tenho chamado, eu me inspiro nele porque ele é o cara. Yuri respirou, parou, pensou, Não, eu ia foi agora. concordar e aí veio o assunto que eu ia falar na minha mente, eu embaralhei tudo aqui. Calma, é o primeiro, relaxa. E falando sobre a liberdade que o pastor dá para esse trabalho. A minha família toda vem de uma geração aí que meu avô era pastor, meu avô faleceu, aí meu tio assumiu a igreja, meus pais, líder dos jovens, desde quando eu entrei no grupo de jovens, meus pais eram líderes, então, além da dificuldade que eu tinha de ser o filho do líder, o filho do pastor, o sobrinho do não sei o quê, o sobrinho... Além disso tudo, a gente via a luta que os meus pais na liderança tinham para conseguir um espaço para trabalhos. Meu pai era um líder de jovens, meu pai hoje está com 47 anos e é mais jovem que eu em muitas outras coisas. Inclusive jogando futebol. O pessoal sabe que joga futebol muito melhor que eu. O velho corre pra caramba. Então eles têm uma mente jovem. Sim. E eu acompanhei nessa trajetória toda, desde quando eu saí do grupo de adolescentes lá em Assis, entrei no grupo de jovens, meus pais eram líderes, eu pude ver a dificuldade que eles tinham para conseguir a liberdade que os líderes aqui têm. E quando a gente entrou na igreja, a gente começa a participar, a gente vai pegando intimidade, a gente vê que realmente é uma liberdade de muita sabedoria, né? Não é uma liberdade de simplesmente... De deixar, faz o que você quiser. Deixar fazer as coisas. Não, é uma liberdade que entrega com uma mão e na outra está cobrando ali, mas é oração, e, entendeu? Está sempre em cima. E a gente vê a diferença de crescimento de um grupo de jovens que tem uma liberdade sábia e de um grupo de jovens que não tem uma liberdade, uma liderança que não tem uma certa liberdade. Meus pais sofreram bastante com isso, por não ter tanta liberdade para fazer muitos projetos, as coisas vão dificultando, as coisas ficam difíceis, e essa caminhada toda que a gente está falando é tudo baseado nisso, né? Sim. Na sábia liberdade que o pastor dá, com base no que o Espírito Santo tem revelado a ele. E você falando agora, eu me lembrei de Davi, né? Davi, ele... Antes dele ser o que ele foi, ele passou por um processo, um processo muito árduo, vamos falar assim, para chegar até onde ele chegou. E quem não conhece o pastor Claudinei, o senhor é pastor há quantos anos, pastor? Pastor de igreja, aqui do São Vicente. O senhor é pastor há quanto tempo? Pastor titular há 4 anos, vai fazer agora. Titular. Então, se você acha que o pastor é pastor há muitos anos, não, ele é pastor há 4 anos. Exatamente. Só que ele já veio de uma trajetória de segundo pastor há muitos anos. Então, assim, ele já... Eu creio... Era vice, ele já era vice antes? 7 anos, segundo dirigente. 7 anos. Então, tá. Olha o processo que ele passou, tudo que ele aprendeu, e aí o que ele falou, né? Os erros que os outros pastores cometeram, ele não cometeu. Ele não cometeu. Aprendizado, né? Eu sou prova viva disso. Eu estou na igreja faz 12 anos. Então, assim, os erros que eles cometeram, o pastor não cometeu. Porque o pastor aprendeu com os erros dos outros. Ele encurtou o caminho. Tá certo. Então, assim, é um exemplo, sem dúvida é um exemplo. Mais uma vez falando, depois disso tudo, quem não faz parte do grupo de jovens Peniel, tá perdendo, irmão. Não despertar o interesse em participar, irmão, cancela podcast, Com cancela certeza. tudo que não dá. Você tem que estar aqui com a gente, ó. Tem um pessoal aqui, ó. Ana Carla, digníssima esposa do nosso diretor. Eita, esse é o cara, hein? Excelentíssimo Vossa Senhoria Samuel. Samuel Fogaça. É um sobrenome forte. Quem mais? Ó, marcando presença aqui. Isa Gomes. E agora, esse é meu pastor. Essa Isa Gomes... Isa, pede pra sua mãe, Fernanda, trazer você pra cá. Quem tá bom? que é Isa Gomes? E a Isa, ela é filha... Não é daqui? Não, ela era daqui. Ela era daqui. Aí foi pra outra igreja. Ah, tá. Entendeu? É isso. Então, depois dessa ela vai querer voltar, com certeza. Tá perdendo, irmão. Tá perdendo. Depois dessa que ela vê que a fase tá boa. E o pastor Hélio apareceu aqui também, falando, esse é o meu pastor. Ó, o Ronan já soltou um apelido particular ali. Que eu... Desculpa aí, Elião. Eu te amo. Vai ter que pedir perdão em redes nacionais. É com muito carinho que nós chamamos o pastor Hélio aqui de bolachão, tá? É com muito carinho, então fica tranquilo. Puxando um gancho aqui, pastor, que o pastor Hélio apareceu aqui, falar da importância, né? De outros pastores que sentam aqui, não são diretamente da liderança do grupo de jovens Peniel, mas estão auxiliando o senhor, que não deixa de auxiliar essa obra
que é no crescimento do Grupo Jovens Peniel, né? O pastor Hélio tem grande importância nesse... Olha, é bem colocado, Yuri. Sem dúvida alguma, nosso quadro de obreiros aqui na igreja é um quadro de obreiros O participativo. pastor está bem servido. É muito bem servido, muito bem servido. Eu posso sair hoje, irmãos, é claro que eu não vou fazer isso, né? Não. Mas eu posso sair hoje e Por ficar favor, de férias 30 dias. Que o meu quadro de obreiro aqui são pessoas especiais, comprometidas, Sem dúvida. tá? Compromisso, e é aqueles obreiros que nos apoiam, tá? Então, o crescimento do grupo Peniel, né, para não dizer da igreja de uma forma geral no todo, também se dá a eles. Eles estão aí, se vocês virem aqui no culto do Peniel no sábado, por exemplo, tá aqui eles, tá? E voltando à liberdade, né? Então fica aí o nosso abraço aí aos nossos obreiros aqui da igreja. Mas voltando à liberdade, os jovens daqui eles sabem. E no nosso campo, eu acredito que a única igreja que os jovens fazem um culto ao domingo é aqui. É aqui, tá? Mas pastor, por que isso? Alguém pode me perguntar por que isso? Irmãos, nós temos que entender que a liturgia do culto de jovem é totalmente diferente. Tem que ser diferenciado. Tem que ser. E eu me espelho muito, Yuri e Ronan, e ao Eduardo que está aqui, os demais líderes, nós precisamos pedir perdão para um jovem da Bíblia. Precisamos pedir perdão para um jovem da Bíblia. E o nome dele é Eutico. Nós precisamos pedir perdão para ele quando chegarmos no céu. Porque o texto vai dizer, a Bíblia vai dizer que Paulo está ministrando, já passava da meia-noite, um jovem, tá, sentado na janela. Aí muitos pregadores falam, não seja que nem eu, que fica na janela, para lá e para cá. Irmãos, pensa comigo. Eu vou falar de mim. Pensa que os jovens aqui da igreja, eu ministrando das 8 horas até meia-noite. Jesus amado. Não tem quem aguenta. E descendo o cajado, porque Paulo era assim, né? Só descia o cajado. Ele mandava lenha, tá? E aí, cara, o jovem está lá sentado na janela, já quase dormindo. Provavelmente trabalhou aí a noite toda, provavelmente o dia todo, cansado, sentado na janela e está lá, ó. Aí o que aconteceu? Ele caiu da janela. Porque a liturgia para ele já não era mais legal. Sim. Embora era a Bíblia que estava sendo ministrada. Quase igual o Wellington tá Não, ali, mas a Daqui a liturgia... pouco ele cai da caixa. Entenda, a liturgia já não era mais... não estava interessante a liturgia. Sim. O cara já queria um negócio diferenciado, já queria uma bateria, já queria uma guitarra. Se tivesse uma luzinha para passar de vez em quando perto do olho dele, ele não tinha dormido. De jeito nenhum. Ué, Passar uma luzinha perto do não é olho. verdade? Se tivesse uma luzinha, se tivesse Uma alguma, fumacinha subindo. uma fumacinha, né? Um teclado ali, um baterista meio louco da cabeça, que nem a gente tem aqui na igreja. Quebra todas as baquetas. Que quebra a baqueta, Um doido né? gritando na porta. Tô aí orando pro Mateus voltar logo, né? Mateusão. Saudades, ó, Mateus. Mateusão, tamo junto. Mas o que acontece? Deixa ele triste agora. Mas olha, agora o que é o que eu estava dizendo aqui sobre a liberdade. O que mais me chama a atenção é que esse cara cai e morre. E qual que é a atitude do pastor que estava lá ministrando? Ele vai lá e abraça o cara. Ele abraça o cara e dá vida para ele de novo. Ou seja, ele foi ali para pedir desculpa para ele. Na verdade, ele foi ali para dizer assim, cara, realmente a minha liturgia não estava para você não. Me perdoa, mas eu vou te abraçar de novo. Vou trazer vida para você de novo. Aí ele volta para cima de novo, mas volta diferente. Esse é o sentido da coisa. A liturgia dos jovens, por que daí eles falam, mas pastor, dia domingo você dá oportunidade para o jovem? Dou sim. Enquanto eu for pastor, e Deus permitir, eu dou. Porque os outros precisam ver que temos jovens comprometidos. Aí você pode perguntar, mas qual é a liturgia? Irmãos, a liturgia aqui é Bíblia pura. Ninguém vai subir aqui no púlpito para ficar falando conversa fiada, asneira, para falar abobrinha. Não. Eu tenho a confiança nos meus jovens. Mas a liturgia deles é diferente. Precisa ser diferente. Por isso que os jovens vêm, gostam e ficam. Inclusive, o pessoal comenta, a minha irmã
complementando o que ela comentou aqui, ó, ela falou assim, essa igreja é top demais. Complementando, pastor, quando a gente mudou para cá, antes de eu me mudar para cá, eu já fui recebido pelo Ronan, já mandando mensagem no WhatsApp. Testemunho isso aí, é um testemunho forte. Então, não para tomar muito tempo aqui, que ainda tem mais um tópico para a gente abordar, o pastor comentar com a gente, mas a gente passou visitamos algumas igrejas, assim que mudamos para cá. E indecisos ali, onde vai, e a minha mãe e meu pai deixaram na decisão para mim e para minha irmã decidir. Né? Responsa, hein? Responsa. Onde que a família ia se estabilizar ali. E quando a gente veio no primeiro culto, eu já estava decidido a ir em outra igreja. Eu já tinha decidido a ficar em outra igreja, estava certo. Outra denominação? Não, Assembleia mesmo, em outra concorrência. Aí os meus pais falaram, vamos nessa igreja, que eles vieram passar aqui na frente um dia de culto das crianças, enfim. Vamos lá nessa igreja. Aí, em meia hora de culto, eu falei assim, mãe, tá decidido, é aqui mesmo. E ficamos por aí mesmo. E a gente foi participando, a gente vai vendo o envolvimento dos jovens, o apoio do pastor, o apoio da liderança, a liberdade que a gente tem falado. E essa inclusão de jovens novos, inclusive já deixaram uma pergunta aqui. Aproveitar e mandar um abraço para o nosso irmão Guilherme Albuquerque. Ele e a esposa estão assistindo a gente lá de casa, estão acompanhando. E ele deixou uma pergunta que eu vou fazer no final para o senhor. Vou deixar no final. Né? Inclusive, quem está assistindo aí já deixa umas perguntinhas aí para o nosso pastor. Vai sobrar, se Deus quiser, vai sobrar um tempinho no final para a gente fazer umas perguntinhas. Se inscreve no canal aí também, né, gente? Tem aqui, ó, Isso, 95 pessoas online. Mentira, só tem 11. Mas, gente, dá o seu like aí no canal. Vale ressaltar... Vocês viram aí a liberdade, né? Do lado do pastor ele falando mentira também, tá vendo? Vale ressaltar que dessas pessoas que estão assistindo, se for ver quantas pessoas tem no grupo de Jovens Peniel, tem muita gente sem assistir aí. Exatamente. Tem muita gente sem acompanhar. Verdade. Mas é isso, galera. Vai deixando perguntinha aí. A pergunta do nosso irmão Guilherme, nós vamos deixar para passar para o pastor no finalzinho, ele vai comentar sobre. E é isso, tem um último tópico aí, né, para você abordar. Só pegando o gancho aí que você falou sobre... a recepção, né? Isso. A gente tem vários testemunhos de pessoas que testemunham que é a primeira igreja que ela chega e tem o pastor para recepcionar ela. Na porta. Vai, Diferente. dá um abraço, pega o nome. E é a primeira igreja que tem um foguinho também, que tá ali, abraça, pega o nome. Inclusive tem um cara que eu me tornei amigo, que é o... tornou um amigo que até esqueceu o nome. Eliezer, né? Eliezer, Olha lá, um abraço. é tão amigo ele que falou não que sabe. Ele ficou na igreja, ele entrou na igreja por causa do Eduardo. Porque assim, eu acho que ele tem um problema com o relógio e chegou um pouco atrasado no culto, né? E o Eduardo estava lá na frente, abraçou ele, pegou o nome. O Eduardo já abraça, já roda. Pega a mão, pastor aqui, chegou aqui e tal. Então assim, a igreja é top, Pode falar aí, o que você quer falar? Eu ia falar das perguntas, mas vamos deixar para o final. Tem bastante gente aparecendo aqui. A Isa tá falando que realmente é uma igreja muito boa, que Deus abençoe a igreja. Deixou uma perguntinha também para falar no final para o senhor. A minha irmã, a Damares, ela não gosta de chamar ela de Damares, por isso que eu chamo a irmã Damares. Eita Deus. Deixou aqui um agradecimento em nome da família. Somos gratos pela vida de todos vocês. Liderança, pastor. E vamos para o último tópico? Vai, pode falar aí. Já que você está com o microfone aí, pode falar. Eu não cheguei a ler o roteiro do último tópico. Deixa que eu faço, então. Por isso que eu passei para você. Fizeram um roteiro aí. E eu não cheguei nessa parte do outro final do não leu, não me falaram nada. Isso é top demais. Isso é benção demais. Liberdade, irmão. Como eu não cheguei no final... O pastor confiou, a gente está ao vivo, às 9h30, ele não leu nada. Isso que é liberdade. Como eu não cheguei no final do roteiro, não li essa última pergunta, eu já passei para ele. Já quase 11 horas, a Patrícia está mandando mensagem aqui já. Mentira, não. Ô, pastor... O senhor até começou a falar sobre as promessas que os jovens Peniel, ao longo dos anos, as pessoas já falaram para o senhor, já falaram em cultos e tal. O senhor acha que essa promessa está se cumprindo, vai se cumprir? E se não se cumpriu ainda, o que está faltando para que, de fato, essas promessas que Deus tem para os jovens, ela possa se concretizar? Ronan, vou dizer assim, pelo tamanho da nossa igreja, pela proporção de membros que nós temos na nossa igreja hoje, que é aproximadamente 205, 206 membros, né? Eu creio que a promessa de Deus está se cumprindo. Amém. Porque você ter
uma igreja com 200 membros participantes, e ter um grupo de jovem com 77, é a algo porcentagem, né? extraordinário. Olha aí, vamos para a porcentagem, vai dar 40 e poucos por cento. Eu até ia me arriscar a chutar aqui, mas deixa pra lá. Vai dar aí, ó, o Ronan, como já vai fazer a conta já, 202 está colocando. Mas vai dar uma porcentagem muito grande, entendeu? Então, eu creio que a promessa de Deus realmente está se cumprindo, né? E claro, promessas de Deus... 38%. Né? Olha, 38% da igreja faz parte do grupo Peniel. Aonde que você pega uma igreja com uma porcentagem como essa? Se você pegar igrejas aqui no campo maiores aí, de 300, 400 membros, né, não tem isso. Não tem. Você está entendendo? Então eu vejo que realmente Deus está se cumprindo a promessa dele. Agora tem uma outra questão. Quando Deus vê o nosso esforço, quando Deus vê o nosso trabalho, Ele também continuará enviando. Então é uma promessa que vai se cumprindo cada dia mais. Cada dia mais. Cada vez que nós nos colocamos a trabalhar mais para o reino de Deus, Ele vai enviar. O exemplo claro é isso daqui, ó. Alguém vai ver nesse podcast e já vai falar, puxa vida, vou lá nessa igreja. É uma promessa de Deus se cumprindo, né? Eu vou lá, quero conhecer esses jovens, vou fazer parte desses jovens, né? Mas literalmente, irmãos, eu creio que a promessa de Deus está se cumprindo sim, nesses dias que nós estamos vivendo. Amém. Porque a juventude Peniel realmente está muito entrosada, muito forte, né? Tem sido assim um diferencial no meio da igreja, tem sido algo assim de muito diferencial mesmo, de muito especial mesmo no meio da igreja. Então eu creio que realmente a promessa de Deus está se cumprindo, mas vai continuar cada vez mais, né? Nós cremos pelos olhos da fé que os jovens vão aumentar aqui, vai crescer muito mais ainda. Amém. 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 É isso aí, 2023 está começando já para... Exatamente. E não está no script aqui não, mas veio essa pergunta, não essa pergunta, mas essa observação, eu queria que o pastor comentasse, porque ele já está aí à frente do trabalho há muitos anos, mas pastor, assim, a gente tem que também que às vezes entender que a gente não faz nada sozinho, né, pastor? É um puxando o outro, é um incentivando o outro, é um ajudando o outro, e a gente vê isso aqui na igreja, né? Às vezes a pessoa não é nem no departamento, mas ela sempre está apoiando, ela sempre está ajudando, então vem o pastor, os obreiros, os líderes, os liderados, então assim, é uma junção de coisas que faz a coisa dar certo, né? E sem sombra de dúvida, a essência que é Jesus Cristo, Ele que é acima de tudo, mas a gente tem que dar o passo e Deus vai dar o degrau para a gente pisar, né? Ó, a glória toda é de Deus, jamais ela será de homem. Mas eu sempre uso dizer, e é uma grande certeza, o espelho da igreja é a liderança. Hoje, se os jovens Peniel estão tão motivados, estão tão animados, porque a liderança está motivada. Então, se os jovens chegassem na liderança hoje, olha, vamos fazer isso, não dá, isso não vai funcionar, isso daí não dá certo. Se não tiver nenhuma motivação, o que os jovens vão dizer? Mas eu vou para lá, para quê? Não tem motivação nenhuma. Então, o espelho da igreja é a liderança. Por isso que eu procuro sempre passar motivação para a igreja. Eu tenho que estar motivado, né, em primeiro, mas eu preciso demonstrar isso para a igreja, essa motivação. E aí quando você falou aí que as pessoas se levantam, vamos fazer, vai acontecer, eu volto novamente a dizer sobre a união, tá? A união é que faz a força, né? Não é a que faz açúcar não, tá? É a união que faz a força. A união que faz açúcar é outra. Não, Renan gostou, né? Porque aqui na igreja é assim, né? E não só nos departamentos dos jovens, mas em todos os departamentos. Por exemplo, os jovens vai ter uma célula, como nós estamos falando de jovem, vai ter uma célula, mas a gente queria fazer um salgadinho, queria fazer alguma coisa. Enquanto os jovens estão aqui, as irmãs estão na cozinha. Lá. Exatamente. Tá? Então, isso significa o quê? Para os jovens é ótimo. O nosso último encontro, por exemplo, aqui, né, que foi agora nesse final de ano da célula, nós estávamos aqui revelando Amigo Chocolate, as irmãs estavam fazendo arroz, mandioca,
salada, churrasco. O pastor Hélio assando a carne. O pastor Assando Hélio, obreiro, William, tá? Assando carne. Então, não é verdade? Todos estavam lá trabalhando. Então, isso é importante. É uma junção, é uma engrenagem com vários dentes. E se um dente quebrar, infelizmente a engrenagem não anda. Mas aqui os dentes estão todos perfeitos, todos bem arrumadinhos. Então, cresce por causa disso daí. Né? Então, é muito importante quando há um convite dos jovens, olha, né, vamos fazer? Vamos. E a liderança precisa estar motivada, 100% motivada, liderança. Porque daí as pessoas vão olhar e falar, se o meu líder está motivado, eu também tenho que estar motivado. É muito importante. Praticamente o senhor já falou sobre uma pergunta que o João deixou aqui, o João do grupo Geração Eleita, está ajudando a gente. Ele deixou uma pergunta assim, pastor, ó, paz do Senhor, você acha que a recepção dos membros, a animação da igreja e os eventos feitos ajudam na inclusão dos jovens e adolescentes? Me mandou um abraço para o senhor. Sem dúvida, João, sem dúvida alguma. O povo de Israel era o povo mais festeiro da terra. Gostava de festa, né? Gostava de festa. Nós gosta também, hein? Não, se você começar lá, olha, eles faziam festa, depois faziam uma festa para agradecimento para aquela festa que fizeram. Então não fez certo, porque teve Lógico. chácara dos adolescentes, Certinho. chácara dos jovens, e depois teve chácara com a igreja inteira. Da igreja Exatamente. Aí é só carne. Então, a Aí nossa inclui. igreja, a igreja do Jardim São Vicente, é uma igreja festeira. Eu tenho um amigo, ele tem uma sogra ali em Cambé, né? E aí ele... Carne mole, carne boa, Não, barata. muito Patrocina bom, a gente, muito não bom. esquece. Oscar é Aí, ó, uma pessoa patrocínio, abençoada, crente Até de o uma Tucano. igreja, tá? Não aqui do campo, mas de um outro campo. Mas ele fala assim, hoje mesmo ele falou assim, pastor, eu nunca vi uma igreja tão festeira que nem a sua. Duro que é verdade. Né? E não querendo pescar no aquário, mas já falei para ele, venha filho, venha. Tem 2 jovens, venha. E ele domingo disse que vai vir aqui na igreja. Amém. Olha aí. Aí, Eduardo, vamos abraçar Tá. ele já, com carne e com tudo. Mas ó, o povo de Israel era festeiro. Jesus gostava de ir em meio de festa. E por que nós não podemos ser festeiro? Isso aí. Temos que ser. Então a recepção, a festa, a inclusão. Aí segunda-feira aqui na oração sempre tem um lanche. Novamente volto a falar de novo. Quando nós estamos orando aqui, as irmãs estão preparando alguma coisa lá. Então isso é muito importante, tá? Então, Isso da igreja toda, né? Esse apoio da Sim, igreja de toda, não só exatamente. Toda a igreja é envolvida. Isso. Né? Aqui, Inclusive irmãos, a igreja toda envolvida, ó. Zia Milu, Inês Ribeiro, Pastor Marcos, Rosângela Soares. Tem um pessoal que está participando, o pessoal. Felipe Vieira. Valeu, galera, é nóis. Dá um like aí, gente. O pessoal Dá tá aquele joinha. fortalecendo. O pessoal tá o Samuel fortalecendo. depois vai fazer um negocinho, quando você dá o like, vai fazer plim. É assim, né, Samuel, que faz, né? fortalece aí, fortalece o grupo aí, Isso pessoal. aí, já dá pra ver pelo simples ato dos irmãos estarem assistindo, deixar um comentário, deixar um like, se inscrever no canal da igreja, já é uma forma de demonstrar e E responder essa batemos o pergunta nosso do João, recorde né? de todos os O tempos, apoio. 21 pessoas. É o Olha- primeiro. Ó, pessoal, só para nós falarmos sobre essa questão aí que o Yuri estava falando ainda agora, sobre a pergunta, a gente sempre, igreja, sempre teve aquela questão de panelinha, né? É. Você já ouviu muito isso, né, Ronan? Já, né? pastor E não vou Jesus dizer que amado. aqui nunca teve, porque teve sim. Eu participei. Né? O Ronan era líder de uma. Ô, louco, pastor, ainda. Brincadeira, Era o brincadeira. segundo líder só. É, brincadeira. Quem nunca, Mas olha, né? Quem Aí, nunca mas participou de uma uma panelinha? revelação o aí, ó. Yuri lá em Assis era líder geral, né? Eu ouvi falar que ele veio fugido de lá. Então, olha aí para vocês verem, revelação. Veio jurado de morte. Mas ó, hoje eu falo com convicção, Deus é testemunha disso, né, que a nossa igreja não existe isso. Existe famílias, que é diferente de panelinha. Isso. Tá? Existe famílias. Existe aqui, irmãos, para vocês terem uma ideia, para quem não conhece a igreja e de repente queira conhecer, Fica o convite. fica o convite aí para vocês. Aqui tem gerações aqui. Gerações. Né? Nós temos, vamos falar do Crã Brancas aqui, que é o Devani, né? Nosso mascote velhinho. Né? Ele está aqui, já está a Franciele já tem o Bruno. Tá? Então daqui uns dias o Bruno está aí já cantando, já é o terror das crianças. Daqui uns dias esse é o terror, terror dos Aí, adolescentes. tá? pastor, então, Tico Dias, ele falou assim, há 20 anos, mais ou menos, eu era dessa igreja, fazia parte desse grupo. Tico, manda seu nome aí para nós ver quem que é você. É pelo Tico Dias. nome aqui do
Do YouTube não dá pra saber exatamente quem é, né? É, manda o nome. Manda o nome completo aí Então, pra tá gente. vendo aí, ó? Beleza, ó. É um cara que teve aqui há 20 anos. Um Então, abraço para o Tico. é da minha época. Ticão aí, ó. Tamo junto aí, tá? Um abraço. Vem aqui pra nos ver. Então, como eu tava falando mesmo, que você cortou eu? Aquelas pegadinhas. Você viu como que é? Ao vivo é assim, ó. Mas o que eu estava dizendo, irmãos, que a igreja aqui, eu creio em nome de Jesus, Não tem panela, com pastor. convicção, não tem panelinha. Tem as famílias. Tá? E às vezes você vê, eu, por exemplo, ó, eu estou aqui, tenho meu filho, agora já vai ter a minha nora aí, ó, profetizando, filhão, casa logo aí, Casa tá? logo, né, comer carne. Eu quero neto. Tenho a minha irmã que congrega aqui, tem o meu sobrinho, né? Tem aí o meu sobrinho terceiro já. Famílias. Inclusive tem um entendeu? sobrinho que ele não é farão, que o sobrinho dele é farão. Ó, o líder de jovens aqui da igreja, um dos líderes que é o Eduardo, está aqui na minha frente, é meu sobrinho. Né? Bênção do Senhor. Então, às vezes, a gente está conversando aqui entre família. Né? Então, não é panelinha. Não é. É uma igreja que não existe panelinha, em nome de Jesus não vai existir nunca. Né? Tem aqui o Samuel, que é um novo membro da igreja, que chegou aqui há quanto tempo, Samuel? Uns 3 meses, né? Que está aqui, ó, ele pode dizer isso, já está inserido no Chegou grupo. fazendo um regaço, né, pastor? Chegou trabalhando, trabalha. Então é um lugar, irmãos, que é onde as pessoas quiserem trabalhar, trabalham. Sim. Se não quiser, nós respeitamos também. Com certeza. Tá? Mas se quiserem, tem campo para todo O mundo. senhor falou de família, a Lidia já apareceu aqui já. Ó. Mandou um ô glória. Eita! Mas glória por quê? Por casamento ou filho? Isso, você falou do casamento, Deixa eu entender eu aqui acho agora. que esse ô glória, ela já está recebendo. Pastor, tem aqui também, ó, Fernanda Mota. Essa aí foi nossa líder também. Bênção do Senhor. Leia aí, Pastora Fernanda falou- Mota, um grande abraço, você, Verdade, Gilmar. agora ela é pastora. Bênção. Foi líder aqui, ó, ajudou muito essa igreja. É uma pessoa que eu amo. Orei por eles e profetizei para eles ali na sala que eles seriam pastores e que eles vão cuidar de igreja. E essa profecia está de Tá pé se ainda, cum- aí, Fernanda. tá se vendo? cumprindo, E ela tá falando aqui, ó, que tá assistindo o nosso podcast, tá lembrando dos momentos maravilhosos que ela passou aqui. E falou exatamente o que o senhor acabou de comentar. Eu não tinha lido esse final do comentário. Ela falou assim, ó, hoje vivemos um chamado, fruto de todos os momentos que vivemos aí. Mandou um abraço pro senhor. Um abraço, Fernanda. Para Valeu. você, o Gilmar, Belinha, pessoas que nós amamos. Aliás, eu vi foto deles esses dias com um chapéuzão, mas Você viu? foram padrinhos de casamento. Você viu também, né? Aham, roça. E o meu estilo filho estava roça. junto, rapaz. Ah, ele tava? Tiagão junto lá, ele que tirou a Só os foto. peão. Falou aí, pai, Só os Gilmar bravos. e Fernanda, Belinha, amamos vocês. Maravilha. Tem uma pergunta aqui. Pastor, tá meia-noite. O irmão Guilherme. Não, tá acabando já. Patrícia, É, já o já eu tô nosso em casa, horário, amor. se for ver assim, o horário que a gente tinha estipulado já Já ultrapassou. estourou. E a gente achou que ia ser só meia hora, hein? Não, Exatamente. olha, eles... Não vou falar Mas é o nada. primeiro, é o Eu não primeiro. vou falar Dá nada. bronca querido. depois, pastor, nos bastidores. Não, é ao que vivo na não. verdade, eles falaram assim, olha, vamos pegar o pastor aí, o pastor é Mantém fraquinho, só os então outros. vai ser 10 minutinhos só, já vai encerrar, e aí... Tem mais 2 perguntinhas só. Foi ou não foi, Samuel? Aí, tá vendo? Ó, gente, ó, deixa aí. Agora ele não sabe de nada, o diretor. Pastor aí é Você fraquinho, sabia, ele não sim. vai lembrar de nada, então, Tá caducando, né? já mentira, tá caducando não. 10 minutinhos aí, nós já Não, corta. mas o encerra. tempo já passou, mas ainda tem Faz a 2 pergunta do Guilherme perguntinhas. lá, que ficou... Isso, a do Guilherme. Você Do Guilherme é esqueceu dele, importante irmão. sobre o assunto que a gente estava comentando sobre a inclusão dos jovens. Guilherme Albuquerque, São dos jovens, né? da igreja em si, comentou assim, ó, conte um pouco sobre como Deus tem enviado jovens de diferentes lugares para entrosar. Quando o Yuri aprender a ler, irmãos, vai ficar bem melhor Não, esse é- podcast aqui, bem melhor. Endossar. Caramba, Para gastou endossar. também, Guilherme, endossar. Não, ele falou uma palavra que eu desconhecia. Você nem tinha ouvido falar em Não. endossar. Para contar um pouco sobre essa experiência de Deus estar enviando jovens de outros lugares para fazer parte. Olha, isso tudo faz parte da promessa de Deus. Deus prometeu, o Ronan deve lembrar muito bem disso Porque aí. tem de várias regiões, né? Sim. Várias. Uma profecia que Deus entregou aqui para esta igreja, que mandaria pessoas dos 4 cantos dessa terra. E é impressionante, meu, parece que as pessoas que vêm de fora para Londrina mudam aqui perto da É igreja. verdade. É verdade. O Guilherme, por exemplo, veio do Rio, né? O William veio do Rio, sem falar das mineirinhas, que veio lá das Minas Gerais, né? O Opa. o Yuri veio de São Paulo, São Paulo, Assis. Samuel veio 50 lá mil habitantes. de Mato Grosso, 10 mil habitantes. né?
O André que também veio lá do Mato Grosso, a Júlia de Curitiba. Então, assim, Deus tem mandado. Não, ele é vizinho, desculpa. Né? Deus tem mandado pessoas porque Deus prometeu isso, Yuri. É uma promessa de Deus. Então, o que está cumprindo. Tópico, né? Exatamente. Foi a promessa de Deus. Por isso que eu disse que as promessas de Deus estão se cumprindo nessa igreja. Amém. Né? Sem falar do Jonas, né? O músico aqui que veio de São Paulo também. Exatamente. Então, todos os departamentos da igreja estão sendo beneficiados por uma promessa que Deus fez. Porque, vamos dizer, as irmãs beneficiadas, vamos dizer aqui do Yuri, né? Só não tem adolescente, né? Mas as irmãs foram beneficiadas, os obreiros beneficiados, os jovens beneficiados, né? O Jonas, mesma coisa, que tem adolescente, jovens e tem... E é incrível que Deus ele foi nas áreas necessárias, né? A gente estava com um déficit muito grande na questão dos músicos, né? Sim. Inclusive o nosso baterista, o Matheus, ele foi embora para outro país, que eu esqueci o nome agora. Qual que é, pastor? Inglaterra. E aí a gente estava preocupado, falei até com o pastor, falei com o Aguinaldo, falei, cara, quem a gente vai fazer agora? Vamos orar, joelho no chão, vamos orar. E antes do Matheus ir embora, Deus mandou um abençoado aqui, ó. Aí já fui lá, mandei mensagem. Foi de Deus. E o cara é rato de igreja, o cara não sai da bateria. Então, se você é baterista, ó, vai ter um trabalhinho aí, hein? Ô, gente, ó, só não puxando sardinha, como diz o Ronan aqui, mas o Yuri, antes de chegar aqui na igreja, já tinha recebido uma mensagem do Ronan. Foi. Né? Porque os pais deles vieram aqui no domingo e o Yuri já contou isso e falaram, né? Falaram comigo mesmo, falou, pastor, nós já fomos numa outra igreja, mas quem vai decidir é o Yuri, porque eu quero priorizar os meus filhos, né? Então ele chega amanhã, ele estava no domingo, ele chega segunda-feira, né? Nesse inteirinho de domingo para amanhecer para segunda, o Ronan já mandou uma mensagem para ele. Ligeiro. Nem conhecia, nem sabia quem era o Bob Esponja. Nem sabia, né? Nem conhecia a feiura dele. Nem conhecia a lata ainda. Ele é lindo. E aí, ó, você veja que o Yuri já se sentiu abraçado antes de chegar na igreja, né? É o trabalho que o Eduardo faz, e todos nós fazemos aqui. Sim. E o pastor, o irmão Tico Dias, que a gente estava falando aqui, ele falou que é do tempo do pastor Vicente Mariano. Sim, da minha época. Né? Tico Dias. Faz um tempinho aí. A Patrícia está me chamando a atenção aqui, que faz 15 anos que estou na igreja, não é 12. E não 12. Tá vendo? Obrigado, viu, amor? Olha aí, irmãos, ainda bem que a minha esposa, ela está ali cuidando do pessoal ali, né? Então, senão ela vai falar, ó, tá errado. Luísa Santos é o nome da pastora? Ela acompanhou a gente, ela comentou aqui, ó. Ela mandou um tchauzinho aqui, mandou um ô glória. Tem mais pergunta aí, Yuri? Tem mais uma pergunta, a última. O pastor quem mandou agora... Quem mandou, quem não mandou, não manda mais. Deixa eu só achar a pergunta. O pastor responde no Instagram depois. Que ela já tinha passado. Agora é uma pergunta mais do senhor, especificamente. Como foi a consagração do pastor? Puxaram essa foi... irmãos, essa foi diferenciada. Como o Ronan já até falou aqui, o que acontece? Deus tem um chamado específico para cada um. Aquilo que Deus tem para a minha vida não é o mesmo para o Yuri, para o Ronan, para o Eduardo, para nenhum deles. É para mim mesmo. E eu nunca passou na minha cabeça ser pastor de igreja. Vou ser bem sincero, nunca passou. Mas eu vim para esta igreja, e é uma história bem longa, vou dar uma resumida bem rapidinho aqui. A minha carta estava bem resumida. Bem resumido mesmo. Pode colocar meia hora aí. O meu rapidinho é de meia hora para lá. O Hélio fala que quando eu passo a mão assim na orelha é porque vai demorar. É os caguetes, né? É os caguetes que fala, né? Mas eu vim para esta igreja, fui abraçado pelo pastor Vicente Mariano, meu pastorzão, né? E a minha carta já estava para vencer. E aí, no dia seguinte, por isso que eu falo que essa questão do cuidado do pastor, né? Do cuidado não só do pastor, mas da liderança com as pessoas que vêm. E eu cheguei e disse, pastor, eu tenho desejo de congregar aqui nesta igreja. No dia seguinte, ele estava almoçando em casa. Embora ele gostava de flamboia na casa dos outros, né? Tá explicado. Mas, eu acho que foi isso. Certeza. Mas aquilo ali foi o diferencial. Porque todos aqui sabem, eu moro numa chácara, um pouco até distante da igreja, mas ele estava lá no outro dia. Irmãos, pensa numa chácara. É nada, é brincadeira. Um pouco distante, só um pouco. Nossa. Mas ele estava lá no outro dia. E aí eu vim para a igreja e comecei a se envolver. Então aqui na igreja eu fui de tudo um pouco. Cuidei de estacionamento, da porta, lavei,
fizemos mutirão, colocamos cimento, eu estava lá, então eu sempre estava. E quando chegou o dia, e Deus fez promessas. Aqui eu me lembro muito bem quando Deus falou comigo que eu cuidaria da igreja. Não falou que era dessa igreja, mas que tinha um povo, né, que eu cuidaria de um povo, e fez muitas promessas nesse sentido. E eu nunca imaginei. E aí eu fui separado pelo pastor Vicente a diácono, depois pelo pastor Romildo, a presbítero. Depois o pastor Edson me consagrou a evangelista, né, foi segundo dirigente dele, e depois veio a consagração a pastorado. E quando eu fui consagrado a pastor, e o pastor Edson ia deixar esta igreja para assumir uma outra congregação aqui no campo, né, eu recebi um telefone da secretaria lá da igreja central, dizendo assim: Claudinei, amanhã o conselho quer conversar com você, a tal hora. Eu falei: Jesus amado, o conselho da igreja, o conselho do campo. E quando eu cheguei, o pastor Edson estava lá, né, com os mais 13 pastores do conselho, 11 ou 13, não me lembro mais. E aí eles disseram, falou: olha, nós estamos te convidando para ser o pastor da igreja do Jardim de São Vicente. Então foi assim um choque. Né, um choque. O senhor não imaginava? Jamais. Eu imaginava, mas assim, uma outra igreja. Uma outra igreja. E aí eles disseram: é uma experiência, porque geralmente eles não fazem isso. Uma pessoa que já é do local, né, e deixar ela para pastorear a igreja. E aí eu me lembro que eu disse assim: eu preciso falar com a minha esposa, porque ela é o ministério. Quem manda é ela. Claro, sem dúvida alguma. Eu preciso falar com ela. Aí o pastor olhou para mim e falou assim: Yuri, eu já liguei para ela. Eu falei: como assim? Né? Se ela está vendo aí, ela sabe. Até treme, né? É a hora que a falei: espinha mas gela. como assim, pastor? Ele falou: não, eu já liguei para ela ontem e disse para ela. E eu falei: tá, e o que ela disse? E aí ele disse assim: olha, ela falou que apoia você em tudo, que ela está junto com você, jamais ela atrapalharia o ministério que Deus tem na sua vida, é sua companheira. Aí eu falei: sim, pastor, mas eu preciso ouvir da boca dela então. Claro. E aí eu vim para casa, falei com ela, e aí ela disse: não, mas eu te disse que eu apoio. Eu falei: mas você não sabe qual é a igreja. Ela falou: realmente. Aí eu disse: é a igreja do São Vicente. Aí a perna tremeu. Ela falou: sério? E o que você quer? E aí eu falei: vou fazer prova com Deus. Né? E aí fiz uma prova com Deus durante a noite, a madrugada, e Deus confirmou, e nós estamos aqui. E realmente é minha companheira, né? Todos vocês conhecem aí, né? Direito, meu braço direito, pescoço, perna, cabeça, tudo. Ela que manda, meu irmão. Ela que manda e eu que obedeço, irmão. Inclusive, E olha, Inclusive, eu tenho uma notícia aqui. Eita, manda aí. Então foi isso daí, Yuri. Maravilha, ela já apareceu aqui, a pastora já apareceu e falou assim: ó, vem embora. Tá vendo, irmão? Como é que é ela que manda? Nosso horário ultrapassou tanto que a pastora já tá mandando acabar tudo. Daqui a pouco ela entra aqui e cancela tudo. Não, mas vamos falar a última aqui, só para deixar aí para os irmãos que tá com um pouco de dúvida aí se vem no São Vicente ou não. Se ainda existia alguma dúvida depois disso tudo. O pastor Marcos, o famoso PCD, quem não sabe, depois pergunta para ele. Líder do PCD. Exatamente. Não é PCC, é PCD. Posso dizer que a visita que o pastor fez há 1 ano atrás em casa fez muita diferença. Me trouxe motivação e renovo. Esse aí foi o pastor Marcos. Então, assim, galera, o pastor, como diz o Hélio que está vendo, o Hélio está vendo aqui, o nosso pastor Hélio está vendo a live, o Hélio sempre fala que o pastor Claudinei, ele cheira ovelha. Acho que é isso que ele fala, né? Cheira ovelha. Então, assim, o pastor realmente é o cara que abraça. Ele não é um cara que é o diferentão, senta ali na frente, acabou o culto, vai embora, não. É o brabo. pastor é o último a sair da igreja. No entanto, que já é 11h15, ele está aqui ainda. Vai apanhar da pastora depois? Vai, Com mas... certeza, mas é para um bom motivo, Ainda bem jovens. que o Ronan falou, né, que às 11h15 está aqui ainda. Então, ó, minha esposa, meu amorzinho, você tá vendo aqui que não sou eu, é o Ronan e o Yuri, tá? Então você Exatamente. briga com eles aí. Tem mais uma? Quer ler mais um para não ir embora? Não, chega. Chega. Só Gente, mandar um só abraço aí. completando aí o pastor Marcos aí, meu amigão, pessoa que eu, nossa, amo demais, né? E aí a esposa dele disse: pastor, vai fazer uma visita lá em casa. Daí, tanto falar para ele, ele falou assim:
deixa esse pastorzinho vir aí, eu quero ver qual é a dele. Caramba, pastor Não. Marcos, quem te viu, irmão. Esse jeito ele falou, né? Aí ele achava que eu ia chegar na casa dele com a Bíblia pentecostal, né? Daquela de... Isso que te digo. Né? Isso aí. Óleo ungido e já meter a mão na cabeça. Que põe essa mão ele caía mesmo, né? Então eu falei... Nossa, Deus. Mas aí eu cheguei, rapaz, de camiseta, né? E ele tudo pá, né? Achando que tava arrasando lá de bermudona lá assim, lá fora. Aquele jeitinho, né, pastor? Aquele jeitinho lá, né, Marcão? Olha, gente, vocês precisam vir aqui nesta igreja, tá? Oh, meu Deus. Primeiro, que essa igreja aqui tem um dono que é Jesus, mas tem o pastor Marcos aqui, ele que canta o visitante, seja bem-vindo. Ele canta em tom Ele que canta até não, ele existe. atrapalha os músicos, né? Ele Mas... canta em tom que não existe. Exatamente. Mas só para concluir, aí quando eu cheguei na casa dele, eu cheguei de camiseta, de calça jeans, de tênis, ele deu uma olhada de cima e embaixo assim. Acho que ele falou, esse daí eu coloco no bolso já, né? Ele não pediu para mim entrar na casa dele, cara. Te recebeu lá fora, pastor. Lá fora, debaixo de uma árvore, daí eu falei... Quem te viu, quem te vê, Então, ele tá pastor. mandando mensagem aqui, né? Tá com pé na consciência, né? Aí ele pegou e falou assim, não, você é o pastor. Eu falei, daí, mano, velho, você que é o Marco, como é que você tá, mano? Tudo certinho, ele deu uma olhada assim. Ele falou, caramba, esse diferente. cara é meio louco. Esse cara é meio Esse louco. pastor é meio doido? É, bem descolado ele. Aí eu já sentei, irmão, já coloquei o pé em cima da mesa, assim, já fiquei à vontade. Rapaz, não falei nada para ele de religião. Não falei nada. Não convidei ele para vir para a igreja, nem nada. Começamos a falar umas histórias assim, tá, né, meu, e pá daqui, pá de lá, pá de cá, né, meio na gira. E ele ficou só cuidando de mim, mano. Só fitando. Só E é lógico que no meu pensamento eu estava imaginando, né? Eu falei, o que será que passa na cabeça desse homem aí? Desse tortinho. Já parou pra pensar o que será que se passa? Aquele mesmo no Instagram. Parou para pensar que passa na cabeça dele? Mas certo é que depois, no final, depois de a gente ficar lá mais de uma hora conversando e tal, eu falei, posso orar? Lá fora, cara, ele não deu um café para mim. Caramba, pastor Não, Marcos. nem um café. Não canta mais, viu? Não, acho que serviu um café assim, Cafezinho? sem açúcar, mas serviu. Com aquele café medroso Aquele que o senhor fala? café. Não, o dele não era covarde, que não veio acompanhado. Não veio acompanhado. Era café puro mesmo. Quem te viu, quem te vê, pastor Marcos. E aí, rapaz, eu orei por ele, né, pela família e tal. E aí ele olhou para mim e falou assim: pastor, e eu posso orar por você? Eu falei, claro, irmãozão. Demorou, ora por mim. É agora. Aí ele falou, mas eu posso mesmo? Eu falei, é agora, ora por mim aí, irmãozão. Oração nunca é demais, né? Não, eu falei, mas eu quero que você ore. Mas claro que eu não fechei os olhos, né? Não sou bobo. A hora que ele ergueu o braço, Aí ele fechou os olhos, irmão, fez assim com a mão para levantar. Você afunda. Eu falei, mas esse é Davi? Pastor Marcos, eu amo você. Ele é lindo. Mas aí ele orou, rapaz, ele fez uma oração abençoada, não entendi, mas ele orou, né? Mas o Espírito Santo entendeu. E no outro dia ele estava aqui na igreja. E olha, tá aí, rapaz, é uma benção, um amigo, um amigão mesmo, tem projeto com ele, gente boa mesmo. Um abração, pastor Marcos, mas tá devendo para mim uma janta agora. Para todos nós agora, né? Depois dessa vergonha que você passou. Depois dessa, a gente fazendo esse trabalho todo para convencer a galera a participar do grupo de Homens Pneu, vim para São Quando vai Vicente. receber o pastor, Aí, olha um exemplo aí de alguém que recebeu o pastor. Mas eu ainda estou nas promessas, porque há promessa. Ele glória já a falou. Deus. Amém. Ele já falou assim, pastor, me convida para ir na tua casa, que depois você vai em casa. Então, Aí, ó. barganha. Ele Barganha. Ele quer barganhar. Esperto, então é isso, esperto. Parece que Galera, então aí, o que foi? Não, eu ia falar que passou por aqui também a... Passou por aqui? Passou por aqui. O irmão Luiz e a Marilda comentaram aqui, Tá com estão saudade. acompanhando a gente. Tá com saudade, mas não vem a na oração, né, irmã? Maneuza complica, né? Trindade. Passou por aqui Neuza, falando que irmã ama os abraço pastores. aí, Neuza irmão milagre, Luiz. irmã Neuza. Vai Irmão contar Luiz, o Marilda. testemunho, irmã Neuza. É, Nicolau, Neuza. A Neuza, para quem não conhece... Irmãos, a história é muito grande, não dá para falar, viu, Ronan? Não, né, pastor? Não, mas a Neuza, a Neuza é uma pessoa que eu amo demais. A Neuza foi minha professora, Yuri. Aí, ó. Tá vendo? Minha professora no Fez pré. parte, tá Ela vai vendo? brigar. Vai brigar, porque você tá falando que ela é velha. Eu acho que ela vai Eu ficar... Ela vai nem ia brigar. falar Mas minha essa professora, palavra. uma benção. Conheço a Neuza há muitos anos. Nossa, benção demais. Galera, então é isso, né? É isso. Mais alguma pergunta? Acho que não, das perguntas já finalizou, né? A partir, mesmo o horário já tendo ultrapassado bastante É, a do que meia a hora gente do pastor, tinha, né? Ele falou meia hora era 11 horas, agora é 11h20. mesmo tendo ultrapassado bastante
pelo que eu vi aqui, posso estar errado, depois tem como ver ali o pico de audiência dos nossos, Batemos o recorde de todos os tempos. telespectadores. 27 pessoas. 27 pessoas ao vivo, batemos o recorde. Então, o nosso primeiro episódio do Penielcast. Espero que vocês tenham... Olha pra câmera, Yuri, olha pra câmera. Pô, é verdade. Olha só. Olha aí, que benção. Olha, 141 visualizações. Visualizações. E ao vivo, 27 pessoas 27 passaram. pessoas. Eu tô me sentindo um cara importante hoje. Com certeza. Vamos pedir autógrafo. Eu tô me sentindo um cara importante. Vamos continuar até 1 da Pastora manhã. Luísa, espera um pouquinho aí que nós já vai embora. Isso tudo já passando das 11, já quase 11h30, né? Mas melhor não ir embora. Gente, então é isso aí. A gente queria agradecer a todos vocês que participaram. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vem cá, vem aqui, diretor vem aqui. técnico. Vem cá, diretor Vem aqui, técnico. vem aqui, nosso diretor. Vem aqui, Samuel. Vem cá, irmão. Pra nós finalizar aqui, vem aqui. Vem cá, Eduardo, pra nós finalizar. Vem aqui, Os dois agradecer mais magros, todo mundo, os galera. dois magrinhos do grupo. Muito obrigado a todo mundo que esteve conectado aí. Você que conseguiu passar pelo menos por alguns minutinhos. Vem cá, nosso todo mundo. secretário, Renan, nosso secretário. Representação do Peniel, da Você direção que é do aí, PNL, ó. que você não recebeu o parabéns, a culpa é do Renan. Representando o time feminino do Peniel. Tá aparecendo todo mundo aí, ô João? Tá aparecendo? Pode vir mais pra cá. É por causa... Gente, ó, Vai, já fica quieto. quero iniciar os agradecimentos aqui a todos vocês que passaram por esse canal, nesses minutos que a gente teve aqui Horas, compartilhando. Não tá de sacanagem. Não, né? eu tô sendo, né, Essas 2 horas de qualidade que vocês passaram muito aqui, conteúdo. ouvindo esse homem de Deus abençoado, essas 2 pessoas lindas e maravilhosas. Maravilhosíssimas. Ó, a Julie lembrou algo aqui importante. A Júlia chega causando, né, pastor? Não, ela lembrou algo importante. Eu tinha um compromisso às 11 horas. Tá vendo a importância que o nosso pastor dá ao grupo de mas jovens? exatamente, você falou tudo agora, Yuri. Cancelou um Mas compromisso. não cancelei, que a pessoa não tá sabendo que eu cancelei ainda. Não, se tiver assistindo, É, tá sabendo. deve estar me esperando, Vai ter mas... comida, pastor. Se tiver, chama nós também. Não, vai ter. Mas... Então já vamos, todo mundo. Isso é verdade. Mas olha, gente, é que o papo tá tão legal, Não, foi bom, foi gostoso. tão top aqui no meio, entrevistado por essas 2 personagens aqui, ó. Né? Ó, 2 personagens... Rapaz do céu. Algum canal de TV vai ver isso daí, certeza, vai ver. possível, alguém vai né? querer. Alguém vai ver, chama esses 2 aí para entrevistar eu aí no canal, tá? Exatamente. Tem que ser- porque é o trio. exatamente. Na verdade, eles estavam nervosos, depois eles viram que eu tô tranquilo. O pastor transmitiu a paz Aí pro eu ambiente. transmiti aqui a paz do Espírito Santo para É um eles. bom entrevistador, Tá? entrevistado, né? Entrevistado, né? E aí se soltaram, gente. Se soltaram e, pelo amor de Deus. Então, ó, Patrícia, não brigue com o Ronan. Por favor, querida. Deixa ele dormir na A cama, Maria já normal. Irmã né? Luísa, É. não briga com o pastor. Isso, né? obrigado, irmão. Obrigado. Vamos defender, vamos defender os Fala lados. aí, Samuel, tinha um spoiler? Spoiler, gente, semana que vem. Esse é o nosso diretor. Ele é o cara, hein? Não, é Jesus. Semana que vem, você que assistiu esse podcast, convidou muitas pessoas, compartilhou aí para poder estar presente. Semana que vem nós vamos saber como que é a vida de regente de jovens. Olha isso. Meu Deus do Tá, céu. Deus. Vocês vão saber depois na divulgação quem que vai estar aqui Eu com a nem gente tava sabendo, presente. mas tudo bem. Vai ser show de bola, ao vivo. Já intimou ao vivo já. Que é ao vivo, gente. Obrigado pela participação de vocês, todos que comentaram, tá? Todos que participaram, que se inscreveram no canal. Você que ainda não se inscreveu, mas tá vendo aí, se inscreve. Ah lá, ó. Não, Nosso não. diretor acabou de passar o relatório aqui, ó, que tem 25 pessoas assistindo e só... Quantos que falou? Que ele falou? 15. Só 15 likes. Então dá pra aumentar isso aí. Faz o like, compra o selinho. Não, selinho no Instagram. né? Selinho no Instagram. Eduardo, Manda aí, fala aí, galera. Eduardo, fala, Manda Eduardo. esse vídeo. O vídeo... Aê, Ah lá, boa, aê, ó, valeu. tá Curte aí, vendo? gente. Curte, é O tão pastor- simples. porque eles Tá com o chegaram dedinho aqui. aí, pronto. Curte aí, curte O pastor vai orar por você, pra ficar tranquilo. A gente também. Vamos Cada retribuir curtida oração. nós vamos retribuir oração. Vai ser Boa, retribuída boa, oração. Fala aí, Mas, canela, gente, fala aí, Canela de Fogo. Dá um recado pro vamos jovem, chama esse passar povo agora da para igreja. nossa liderança fazer os agradecimentos. A digital- pra a gente digital já ir também é passando grande aí, mas tudo pro, bem. pro encerramento. Rapaz, Golias marcou aqui. Boa noite, galera. Rapaz, que top essas conversas aqui. Agradecer a todos que
entraram aí no link aí que o Samuel fez pra gente, aí estamos muito felizes. Eu sempre falo nas minhas palavras que a gente ganhou um presente, né, pastor? É um presente aí, o Samuel, todo o pessoal que veio do Rio de Janeiro, de São Paulo. Então, Deus está abençoando nós demais. E, pessoal, vamos pegar firme nesse podcast aí, que eu creio que na próxima vai estar mais top ainda. Não por causa que o nosso pastor está aqui, mas no próximo vai ser extraordinário. Não vai perder, porque as pessoas que vai estar aqui vai ser os extraordinários. É os caras, vai ser forte. Então, nosso agradecimento, nós vamos fazer a divulgação aí mais, aí vamos pegar firme nesse 2023 aí e vai pipocar. Deus abençoe vocês, um feliz ano novo, abençoado e cheio de Deus para vocês. É isso aí, galera. Tamo junto. Um abraço. O pastor quer falar alguma coisa? Encerrar? Também o pastor deixo sempre aí. encerra, viu? Ele encerra todas. Mas eu também deixo meus agradecimentos, né, a toda a liderança, né, do Grupo Peniel, né, ao Samuel, João, que está ali, as meninas que estão atrás de mim aqui, o Wellington. Segurança oficial. Ó, segurança aqui da igreja. A igreja é top, que até segurança tem aqui, tá? Um pouco calvo só, mas... E a todos vocês aí, tá, pessoal, a incentivar aí vocês aí a compartilhar, curte aí, né, bênção mesmo, e parabéns aí por essa iniciativa aí, muito bom mesmo, e um feliz ano novo a todos vocês, e aos jovens Peniel, principalmente, eu amo vocês, cada um de vocês, mora no meu coração, e eu sou apaixonado por vocês e por esta igreja. Deus abençoe. Isso aí, pessoal. Tamo junto, galera. Tamo junto. O próximo podcast, então, segunda-feira que vem, diretor? Segunda-feira. Qual que é o tema mesmo? 9h30. 9h30. E o tema que você às falou? 21h30. No próximo episódio a gente vai falar sobre a vida das regentes, dos regentes, não sei se já tiveram homens regentes, mas vamos falar sobre tudo isso aí no próximo episódio. Se inscreve no canal, deixa o seu like e manda o link aí para as outras pessoas. Vai ficar um tempo disponível o vídeo, eu acredito, então dá para você ver depois. Só vendido. E é nóis, tamo junto, vamos finalizar, acabou? Ó, já fazendo um convite especial aí para vocês pastor, aí, ó, final de semana top, hein, top. Não tem o pastor Natan ministrando aqui, ó. Culto da Vitória. Bênção. Primeiro culto da Vitória do Primeiro ano. culto da Vitória. Então você que quer ver estes jovens cantando, vem aí, sábado e domingo. É Tá isso bom? aí. É isso aí, galera. Um abraço, tamo junto. Uma ótima noite. Deus abençoe. Não esquece do like. É nóis. Fumo. Tchau, fumo, obrigado. Fomos. Meu Deus do céu, de meter um copo. Desliga isso aí, João. Fu. Eita glória! Caramba, Nossa, rapaz. Caraca.